História dos Hebreus de Abraão. A queda de Jerusalém. Flávio Josefo. Traduzido por Vicente Pedroso. Livro 18º. Capítulo 1. Judas e Sadoque aproveitam a ocasião do inventário que se fazia na Judéia para constituir uma quarta seita e suscitam uma grande guerra civil. 759. Cirênio, senador romano, homem de grandes méritos e que depois de haver passado por todos os degraus da honra fora elevado à dignidade de cônsul, foi, como dissemos, designado por Augusto para governar a Síria, com ordem de fazer o inventário do que havia em seu território. Copônio, que comandava o corpo de cavalaria, foi mandado com ele para exercer domínio sobre os judeus. Mas como a Judéia acabara de ser anexada à Síria, foi Cirênio, e não ele, quem fez o inventário e se apoderou de todo o dinheiro que pertencia a Arquelau. Os judeus, de início, não toleravam aquele inventário, mas Joazar, sumo sacerdote, filho de Boeto, persuadiu-os a não se obstinarem na oposição. Algum tempo depois, um certo Judas, gaulanita, da cidade de Gamala, ajudado por um fariseu de nome Sadoque, incitou o povo a se rebelar, dizendo ser o inventário um claro indício de que os queriam reduzir à escravidão e, para exortá-los a manter a sua liberdade, assegurou-lhes que, se o resultado de sua empresa fosse feliz, eles desfrutariam gloriosamente tanto o descanso quanto os seus bens. Mas não deviam esperar que Deus lhes fosse favorável se eles não fizessem, nos que lhes concernia, tudo o que fosse possível. O povo ficou tão impressionado com essas palavras que imediatamente se preparou para a rebelião. É inacreditável a perturbação que esses dois homens suscitaram por todos os lados. Assassínios e latrocínios eram praticados. Saqueava-se e roubava-se, tanto amigos quanto a inimigos, indiferentemente, sob o pretexto de se estar defendendo a liberdade pública. A raça desses sediciosos matava as pessoas mais ilustres e ricas pelo desejo de enriquecer, chegando a tal excesso de furor que uma grande carestia sobreveio, mas isso não impediu que eles atacassem as cidades e derramassem o sangue dos próprios compatriotas. Viu-se o fogo dessa cruel guerra civil levar as suas chamas até o templo de Deus. Tão perigoso é desejar subverter as leis e os costumes do próprio país. A vaidade que tiveram Judas e Sadoque de fundar uma quarta seita e atrair a eles todos os que queriam as perturbações e agitação foi a causa desse grande mal, que não perturbou somente toda a Judéia, mas lançou a semente de muitos males pelos quais depois ela foi amargurada. A esse respeito julguei conveniente dizer alguma coisa das máximas dessa seita. Capítulo 2. Sobre as quatro seitas que havia entre os judeus. 760. Entre os judeus, os que faziam profissão particular de sabedoria estavam, há vários séculos, divididos em três seitas: os essênios, os saduceus e os fariseus, das quais, embora eu já tenha falado no segundo livro da Guerra dos Judeus, penso que devo dizer aqui também alguma coisa. A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias, é simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se convencem que devem abraçar. Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem, todavia, tirar ao homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmos-nos à virtude ou ao vício. Eles julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste virtuosas ou viciosas, e que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida, e outras retornam a esta. Eles granjearam, por essa crença, tão grande autoridade entre o povo que este segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhe são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de sua maneira de viver e de seus discursos. A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei,
sendo um ato de virtude não tentar exceder em sabedoria os que a ensinam. Os adeptos dessa seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais alta condição. Quase sempre, nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos e às honras, muitas vezes contra a própria vontade, são obrigados a se conformar com o proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes. Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus. Creem que as almas são imortais, acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça e se contentam em enviar as suas ofertas ao templo, sem oferecer lá os sacrifícios, porque o fazem em particular, com cerimônias ainda maiores. Os seus costumes são irreprocháveis, e a sua única ocupação é cultivar a terra. Sua virtude é tão admirável que supera em muito a dos gregos e de outras nações, porque eles fazem disso todo o seu empenho e preocupação e a ela se aplicam continuamente. Possuem todos os bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte que os pobres. O seu número é superior a 4.000. Não têm mulheres nem criados, porque estão convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida. Quanto aos criados, consideram uma ofensa à natureza, que fez todos os homens iguais, querer sujeitá-los. Assim, eles se servem uns dos outros e escolhem homens de bem da ordem dos sacerdotes, que recebem tudo o que eles recolhem de seu trabalho e têm o cuidado de fornecer alimento a todos. Essa maneira de viver é quase igual à dos que chamamos plistes e vivem entre os dácios. Judas, de quem acabamos de falar, foi o fundador da quarta seita. Está em tudo de acordo com a dos fariseus, exceto que aqueles que fazem profissão para adotá-la afirmam que há um só Deus, ao qual se deve reconhecer por Senhor e Rei. Eles têm um amor tão ardente pela liberdade que não há tormento aos que não sofram ou que não deixem sofrer as pessoas mais caras antes de atribuir a quem quer que seja o nome de Senhor e Mestre. A esse respeito não me delongarei mais, porque é coisa conhecida de tantas pessoas que, em vez de temer que não se preste fé ao que digo, tenho somente o receio de não poder expressar até que ponto vai a sua incrível paciência e o seu desprezo pela dor. Mas essa invencível firmeza aumentou ainda pela maneira ultrajosa como Gécio Floro, governador da Judéia, tratou a nossa nação e a levou por fim a se revoltar contra os romanos. Capítulo 3 Morte de Salomé, irmã do rei Herodes, o Grande. Morte de Augusto. Tibério sucede no governo do império. Herodes, o tetrarca, constrói em honra de Tibério a cidade de Tiberíades. Agitações entre os partos e na Armênia. Outras perturbações no reino de Comagena. Germânico é enviado de Roma ao Oriente para consolidar ali a autoridade do império, e é envenenado por Pisão. 761. Depois que Cirene vendeu os bens confiscados a Arquelau e terminou o inventário, que se realizou 37 anos depois da Batalha de Áxio, ganha por Augusto contra Antônio, os judeus se rebelaram contra Joazar, sumo sacerdote, e ele tirou-lhe o cargo e deu-o a Nano, filho de Sete. 762. Vimos como Herodes e Filipe foram mantidos por Augusto nas tetrarquias que o rei Herodes, o Grande, seu pai, lhes deixou em seu testamento. Esses dois príncipes tudo fizeram para se estabelecer o mais vantajosamente possível. Herodes cercou Séforis com muralhas, tornou a principal e a mais forte de todas as praças da Galileia. Fortificou também a cidade de Betarafta e a chamou de Julíada, em honra à imperatriz. Filipe, por sua vez, embelezou muito Paneada, que está perto da nascente do Jordão, e a chamou Cesareia. Aumentou também de tal modo a aldeia de Betsaida, situada às margens do lago de Genezaré, que se poderia tomá-la por uma cidade. Povoou-a, enriqueceu-a e a chamou Julíada, em honra a Júlia, filha de Augusto. 763. Copônio governava a Judéia, quando chegou o dia da festa dos pães asmos, a que chamamos Páscoa. Os sacerdotes, segundo o costume, abriram as portas do templo à meia-noite. Então, alguns samaritanos entraram secretamente em Jerusalém e espalharam ossos de homens mortos pelas galerias e em todo o resto do templo, o que fez os sacerdotes serem mais cuidadosos para o futuro. 764. Pouco depois,
Copone voltou a Roma. Foi substituído por Marco Ambívio no governo da Judéia. Ao mesmo tempo, morreu Salomé, irmã do rei Herodes, o Grande. Ela deixou a Júlia, além de sua toparquia, Jania, Fasaélida, situada no campo, e Arquelaide, onde havia uma imensa plantação de palmeiras que produziam excelentes frutos. Esposa de Augusto. 765. Anilrofo sucedeu Ambívio, e foi durante o seu governo que morreu César Augusto, na idade de 77 anos. Esse príncipe, que foi o segundo imperador dos romanos, reinou 57 anos, 6 meses e 2 dias, incluindo-se os 14 anos que reinou com Antônio. 766. Tibério Nero, filho de Lívia, sua mulher, substituiu no império e enviou Valério Grato à Judéia como sucessor de Rufo, tornando-se aquele o seu quinto governador. Ele tirou o sumo sacerdócio a Anano e deu-o a Ismael, filho de Fabo. Mas logo depois Ismael foi deposto, e em seu lugar foi colocado Eleazar, filho de Anano. Um ano depois, depuseram também a este, que foi substituído por Simão, filho de Camite. Ele também só ocupou o cargo durante um ano, sendo obrigado a resigná-lo em favor de José, cognominado Caifás. Grato, após ter durante 11 anos governado a Judéia, voltou a Roma, e Pôncio Pilatos sucedeu-o. 767. Herodes, o tetrarca, conquistar as boas graças do imperador Tibério, construiu uma cidade a qual, por causa dele, deu o nome de Tiberíades. Escolheu para esse fim dos territórios mais férteis de toda a Galileia, que está à beira do lago de Genezaré e muito próximo das águas quentes de Emaús. Povoou essa nova cidade em parte com estrangeiros e em parte com galileus, alguns dos quais foram obrigados a se estabelecer ali, mas alguns nobres para ela se dirigiram de boa vontade. Esse príncipe tinha tanto desejo de tornar a cidade bem povoada que recebeu até mesmo pessoas de baixa condição, provenientes de todas as partes, e dentre as quais algumas tinham aparência de escravos. Concedeu-lhes grandes privilégios e fez benefícios a muitos, dando terras a uns e casas a outros, para obrigá-los a não se afastar dali, como de fato havia motivo para temer, se não o fizesse, porque o lugar onde a cidade se situa está cheio de sepulcros, o que é tão contrário às nossas leis que passa por impuro durante 7 dias aquele que tiver de permanecer em semelhante lugar. 768. Nesse mesmo tempo, Frate, rei dos partos, foi morto à traição por Fratace, seu filho, do modo que vou narrar. Frate tinha vários filhos legítimos, mas ficou perdidamente enamorado de uma criada italiana, que o imperador lhe havia mandado, entre outros presentes, e que era na verdade muito formosa. Considerou-a de início uma concubina, mas a paixão crescia sempre. Como já tivera com ela um filho Fratace, desposou-a. Ela era poderosa e tinha ascendência sobre o espírito dele, e por isso concebeu a ideia de entregar o império dos partos nas mãos do filho. Mas os seus esforços só teriam efeito se os filhos legítimos de Frate fossem afastados. Ela então o persuadiu a enviá-los como reféns a Roma. O soberano, que nada lhe podia recusar, atendeu-a. Assim, Fratace ficou sozinho com ela. Esse detestável filho tinha grande desejo de reinar e, não esperando nem mesmo a morte do pai, mandou matá-lo, a conselho de sua mãe, com a qual, sabia-se, ele vivia de maneira abominável. O horror causado por esse parricídio e pelo incesto atraiu sobre ele um ódio geral, e ele foi expulso, morrendo antes de assumir a sua criminosa dominação. A nobreza então julgava que o Estado só se poderia manter sob o governo de um rei e que esse rei deveria ser da família dos Arsácidas. Considerando a família de Frate conspurcada pela horrível impudicícia daquela italiana, escolheram Herodes, que era de sangue real, para levá-lo ao trono e enviou embaixadores a ele. Mas esse príncipe era tão colérico, tão cruel e de tão difícil acesso que o povo não pôde tolerá-lo. Conspiraram contra ele. Como os partos tinham o costume de levar consigo espadas, ele foi morto num banquete ou, como outros dizem, numa caçada. Assim, os partos, não tendo mais reis,
mandaram pedir em Roma que um dos filhos de Frate reinasse sobre eles. Os príncipes estavam então sob custódia em Roma, e deram-lhe Vonono, que foi preferido aos irmãos porque o julgaram, por consentimento unânime dos dois grandes impérios, mais digno que os outros de ser elevado àquele alto grau de honra. Mas como esses bárbaros são naturalmente inconstantes e insolentes, os principais dentre eles se arrependeram bem depressa de sua escolha e disseram que não queriam mais obedecer a um escravo, chamavam assim o príncipe porque ele fora entregue como refém aos romanos. Alegavam também que ele chegara à condição de rei não pelo direito da guerra, mas em tempo de paz. Depois dessa revolta, mandaram oferecer a coroa a Artabano, rei dos Medos, que também era da família dos Arsácidas. Ele aceitou com alegria e veio com um grande exército. Mas como somente a nobreza tomava parte nesses acontecimentos, Vonono, ao qual o povo continuava fiel, venceu Artabano numa batalha e obrigou-o a fugir para os montes da Média. Artabano reuniu depois novas forças e travou uma segunda batalha, na qual Vonono foi vencido e fugiu com os seus homens para a Armênia. Artabano, após promover grande carnificina entre os partos, avançou até Ctesifon e ficou assim senhor de todo o reino. Quanto a Vonono, logo que chegou à Armênia concebeu a ideia de se tornar rei. Para esse fim, enviou embaixadores a Roma, porém Tibério, que o desprezava e não queria ofender os partos, os quais ameaçavam declarar guerra ao império, recusou-se a ajudá-lo. Assim, sem esperanças e sem nada a conseguir dos romanos, vendo que o mais poderoso povo da Armênia, que habitava as cercanias de Mifate, abraçara o partido de Artabano, foi ter com Silano, governador da Síria, que o recebeu em consideração por ele ter sido outrora educado em Roma. Artabano, não encontrando mais resistência, constituiu Orodé, seu filho, rei da Armênia. 769. Antíoco, rei de Comagena, morreu naquela mesma época. Surgiu então uma grande divergência entre a nobreza e o povo. A nobreza queria que o reino fosse reduzido à província, e o povo exigia o contrário, querendo ser governado por um rei, como antes. Para resolver esse caso, Germânico, por um decreto do Senado, foi enviado ao Oriente. Parece que o destino preparou essa ocasião para destruir o ilustre príncipe. Após organizar com habilidade todos os negócios, como era de se desejar, ele foi envenenado por Pisão, como veremos mais adiante. Capítulo 4. Revolta dos judeus contra Pilatos, governador da Judéia, por ter feito entrar em Jerusalém as bandeiras, que traziam a imagem do imperador. Ele as retira. Louvores de Jesus Cristo. Horrível ofensa feita a uma dama romana pelos sacerdotes da deusa Ísis e castigo que Tibério lhes inflige. 770. Pilatos, governador da Judéia, enviou dos quartéis de inverno de Cesareia a Jerusalém tropas que traziam em seus estandartes a imagem do imperador, o que é tão contrário às nossas leis que nenhum outro governador antes dele o fizera. As tropas entraram de noite, e por isso apenas no dia seguinte é que se percebeu. Imediatamente os judeus foram em grande número procurar Pilatos em Cesareia e durante vários dias rogaram-lhe que removesse aqueles estandartes. Ele negou o pedido, dizendo que não o poderia fazer sem ofender o imperador. Mas como eles continuavam a insistir, ordenou aos seus soldados, no 7º dia, que secretamente se conservassem em armas e subiu em seguida ao tribunal que mandara erguer de propósito no local dos exercícios públicos, porque era o lugar mais apropriado para escondê-los. Os judeus, porém, insistiam no pedido. Ele então deu o sinal aos soldados, que os envolveram imediatamente por todos os lados, e ameaçou mandar matá-los se continuassem a insistir e não voltassem logo, cada qual para a sua casa. A essas palavras, eles lançaram-se todos por terra e apresentaram-lhe a garganta descoberta, para mostrar que a observância de suas leis lhes era muito mais cara que a própria vida. Aquela constância e zelo tão ardentes pela religião causou tanto assombro a Pilatos que ele ordenou que se levassem os estandartes de Jerusalém para Cesareia. 771. Em seguida, Pilatos tentou retirar dinheiro do tesouro sagrado para fazer vir a Jerusalém, pelos aquedutos,
a água cujas nascentes distavam uns 200 estádios. O povo ficou de tal modo revoltado que veio em grupos numerosos queixar-se e rogar-lhe que não continuasse aquele projeto. E, como acontece ordinariamente no meio de uma população exaltada, alguns chegaram de dizer-lhe palavras injuriosas. Ele ordenou então aos soldados que escondessem cacetes debaixo da túnica e rodeassem a multidão. Quando recomeçaram as injúrias, sinalizou aos soldados para que executassem o que havia determinado. Eles não somente obedeceram, como fizeram mais do que ele desejava, pois espancaram tanto os sediciosos quanto os indiferentes. Os judeus não estavam armados, e por isso muitos morreram e vários foram feridos. E a sedição terminou. 772. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. 773. Por esse mesmo tempo, aconteceu uma grande perturbação na Judéia e um horrível escândalo em Roma, durante os sacrifícios de Ísis. Começarei a falar deste último e depois passarei ao que se refere aos judeus. Havia em Roma uma jovem senhora, de nome Paulina, que não era menos ilustre por sua virtude que por seu nascimento e era tão bela quanto rica. Havia desposado Saturnino, a quem não poderíamos louvar suficientemente, bastando dizer que era digno de ser o marido de semelhante mulher. Décio Mundo, jovem que ocupava uma posição muito elevada na ordem dos cavaleiros, concebeu por ela o amor mais ardente que se possa imaginar. E, como ela era de tal virtude que não se deixava conquistar por presentes, a impossibilidade de obter o seu desejo aumentou-lhe ainda mais a paixão. Ele chegou a oferecer-lhe 200.000 dracmas por uma noite, porém ela rejeitou a proposta com desprezo. A vida tornou-se tão insuportável para o mundo que ele resolveu matar-se pela fome. No entanto, uma das libertas de seu pai, chamada Aidé, que era muito hábil em determinadas coisas, as quais convém mais ignorar que saber, procurou-o para dizer-lhe que não perdesse a esperança. Ela prometeu obter o que ele desejava, sem que lhe custasse mais de 50.000 dracmas. Tal proposta fez Mundo retomar alento, e ele deu-lhe a soma que ela pedia. Como a tal liberta sabia que o dinheiro era inútil para tentar uma mulher tão casta, resolveu servir-se de um outro meio. Sabendo que ela nutria uma devoção muito particular pela deusa Ísis, foi procurar alguns de seus sacerdotes. Após comprar-lhes o segredo, informou-os do extremo amor de Mundo para com Paulina. Se eles encontrassem um meio de satisfazer aquela paixão, ela lhes daria no mesmo instante 25.000 dracmas e outro tanto depois que houvessem cumprido a promessa. Na esperança de tão grande recompensa, eles aceitaram a proposta, e o mais velho foi imediatamente dizer a Paulina que o deus Anubis tinha paixão por ela e lhe ordenava que fosse procurá-lo. A dama sentiu-se tão honrada com isso que se vangloriou perante as amigas e disse o mesmo ao marido, o qual, conhecendo a sua extrema castidade, consentiu de boa mente que ela fosse procurá-lo. Depois cear, ela foi então ao templo. Chegou a hora de se pôr ao leito, e aquele sacerdote fechou-a num quarto onde não havia luz e onde Mundo, que ela julgava ser o deus Anubis, estava escondido. Ele passou toda a noite com ela, e no dia seguinte de manhã, antes que aqueles detestáveis sacerdotes, cuja maldade havia feito cair naquela cilada, se tivessem levantado, ela foi procurar o marido e contou-lhe o que se havia passado e continuou a se vangloriar junto às amigas. Tudo lhes pareceu tão incrível que não podiam acreditar no que ela dissera, mas, por outro lado, não podiam desconfiar de sua virtude.
3 dias depois, o mundo encontrou-a por acaso e disse-lhe: na verdade devo agradecer-vos por terdes recusado as 200.000 dracmas que vos ofereci. No entanto fizestes o que eu desejava. Que me importa que tenhais desprezado o mundo, pois obtive o que queria sob o nome de Anubis. Dizendo essas palavras, foi-se embora. Paulina percebeu então o horrível engano em que havia caído. Rasgou os seus vestes, contou ao marido o que havia acontecido e rogou-lhe que não deixasse impune tamanho crime. Ele foi em seguida falar com o imperador, a quem relatou o fato. Tibério, depois de estar bem informado de toda a verdade, mandou crucificar aqueles maus sacerdotes e com eles Idé, que imaginara a trama. Mandou também destruir o templo de Ziz e lançar-lhe a estátua no Tibre. Quanto ao mundo, contentou-se em mandá-lo ao exílio, porque atribuía o seu crime à violência de seu amor. Retomemos, porém, o fio de nossa narração, para dizermos o que aconteceu aos judeus que moravam em Roma. Capítulo 5. Tibério manda expulsar todos os judeus de Roma. Pilatos castiga os samaritanos que se haviam reunido e pegado em armas. Eles o acusam perante Vitélio, governador da Síria, que o obriga a ir a Roma para se justificar. 774. Um judeu, que era um dos piores homens do mundo e que havia fugido de seu país para evitar o castigo pelos seus crimes, juntou-se com 3 outros que não eram melhores que ele. Em Roma, exerciam a profissão de intérpretes da lei de Moisés. Então uma mulher da sociedade, de nome Fúvia, que abraçara a nossa religião, tomando-os por homens de bem, pôs-se sob a sua direção. Eles induziram-na a dar-lhes ouro e púrpura, que seriam enviados a Jerusalém, mas eles conservaram para si o que ela lhes entregou e gastaram o dinheiro. Saturnino, marido de Fúvia, foi queixar-se disso a Tibério, por quem era muito estimado. Sabendo disso, ele ordenou que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Os cônsules, depois de uma exata indagação, reuniram 4.000 homens, que foram enviados para a Sardenha, sendo que um grande número deles foi severamente castigado, pois se recusaram a pegar em armas, para não desobedecer às leis de seus antepassados. Assim, a malícia de 4 acelerados foi a causa de que não ficasse em Roma um só judeu. 775. Os samaritanos não foram menos atormentados nem isentos de amarguras. Um impostor, que com nada se importava, para agradar ao povo e ganhar-lhe o afeto, ordenou-lhes que se reunissem no Monte Gerizim, que nesse país é considerado um lugar santo, prometendo-lhes fazer ver os vasos sagrados que Moisés havia enterrado. Com tal promessa, tomaram as armas e, esperando os que deviam juntar-se a eles de todos os lados para subir o monte, sitiaram a aldeia de Tirataba, mas Pilatos os precedeu, avançou com sua cavalaria, ocupou o monte, atacou-os perto daquela aldeia, pô-los em fuga, prendeu vários, mandou cortar a cabeça aos chefes. Os mais ilustres samaritanos foram procurar Vitélio, governador da Síria, que tinha sido cônsul, acusaram Pilatos de ter cometido muitos assassínios, afirmaram que eles não tinham pensado em se rebelar contra os romanos e disseram que se haviam reunido perto de Tirataba, somente para resistir às suas violências. Vitélio, ante essas queixas, mandou Marcelo, seu amigo, para cuidar do governo da Judéia e ordenou a Pilatos que fosse justificar-se perante o imperador. Assim, sendo obrigado a obedecer, ele encaminhou-se para Roma, depois de ter governado a Judéia por 10 anos, mas Tibério morreu antes que ele lá tivesse chegado. Capítulo 6. Vitélio entrega aos judeus a guarda das vestes sacerdotais do sumo sacerdote. Trata em nome de Tibério com Artabano, rei dos partos. Causa de seu ódio por Herodes, o tetrarca. Filipe, tetrarca de Traconites, da Galautida e da Bataneia, morre sem filhos. Seus territórios são anexados à Síria. 776. Vitélio foi a Jerusalém, pela festa da Páscoa, sendo recebido com grandes honras. Ele restituiu aos habitantes o direito que tinham sobre os frutos vendidos e permitiu aos sacerdotes que guardassem eles mesmos, como outrora, o afode e os outros ornamentos sacerdotais, que estavam então na fortaleza Antônia, onde eles haviam sido postos pelo motivo que passo a dizer.
o sumo sacerdote Hircano, primeiro desse nome, tendo feito construir uma torre perto do templo, ali ficava quase sempre. E, como somente ele podia revestir-se dessa veste sagrada, entregue à sua guarda, deixava-o ali quando retomava suas vestes ordinárias. Seus sucessores nesse cargo procederam do mesmo modo. Mas Herodes, subindo ao trono e achando a situação dessa torre muito vantajosa, mandou fortificá-la bastante. Chamou Antônia, por causa de Antônio, que era seu grande amigo, e lá deixou a veste sacerdotal, tal como a encontrara, na convicção de que serviria para tornar-lhe o povo ainda mais submisso. Arquelau, seu filho e sucessor, não fez nisso modificação alguma. Depois que o reino foi reduzido à província e os romanos dele tomaram posse, continuaram a guardar a veste sacerdotal e, para conservá-la, mandaram fazer um armário, que era selado com o selo dos sacerdotes e dos guardas do tesouro do templo. O governador da torre fazia continuamente acender uma lâmpada diante do armário e, 7 dias antes de cada uma das 3 grandes festas do ano, que era tempo de jejum, entregava a veste sagrada ao sumo sacerdote, o qual, depois de limpá-lo bem, dele se revestia para iniciar o ofício divino. No dia seguinte à festa, tornava a entregá-lo e colocá-lo no mesmo armário. Vitélio, para reverenciar a nossa nação, entregou-o, como acabo de dizer, aos sacerdotes e dispensou o governo de toda a responsabilidade na sua conservação. Tirou também depois o sumo sacerdócio de Caifás para dá-lo a Jonatas, filho de Anano, o qual também havia sido sumo sacerdote, e partiu de regresso a Antioquia. 777. Tibério, receoso de que Artabano, que se tornara senhor da Armênia, lhe pesasse como um perigoso inimigo do Império Romano, enviou Vitélio para fazer uma aliança, sob a condição de que Artabano lhe entregasse alguns reféns e seu próprio filho, se fosse possível. Vitélio, depois de receber essa ordem, ofereceu grandes somas aos reis dos iberos e dos alanos, para induzi-los a declarar guerra a Artabano. Os iberos não quiseram tomar as armas. Contentaram-se em dar passagem aos alanos e lhes abrir as portas dos montes Cáspios. Assim, eles entraram na Armênia, devastaram-na completamente, apoderaram-se de tudo e, levando a guerra além, passaram ao território dos partos e mataram a maior parte da nobreza, inclusive o filho de Artabano. Esse príncipe, então, sabendo que Vitélio subornara com dinheiro alguns de seus parentes e amigos para que o matassem e que assim não podia confiar naquela gente, que passara para o lado do inimigo e sob pretexto de amizade procurava por todos os meios fazê-lo morrer, fugiu e salvou-se nas províncias superiores. Ali não somente encontrou segurança, mas reuniu um grande exército de danianos e sacianos, com o qual começou uma guerra, venceu-a e reconquistou o seu reino. Depois desse infeliz resultado, Tibério mostrou-se desejoso de fazer aliança com ele, e Artabano estava disposto a isso, tanto que, acompanhados por seus guardas, ele e Vitélio dirigiram-se a uma ponte construída sobre Eufrates. Quando lá concluíram as condições do tratado, Herodes, o tetrarca, deu-lhes um grande banquete sob um grande pavilhão que mandara erguer no meio do rio, com grandes despesas. Pouco tempo depois, Artabano enviou Dário, seu filho, como refém a Tibério, com grandes presentes, entre os quais estava um judeu de nome Eleazar, que era um gigante de 7 côvados de altura. Vitélio regressou logo a Antioquia, e Artabano, a Babilônia. 778. Herodes, querendo por primeiro dar a Tibério a notícia dos reféns que havia conseguido de Artabano, mandou-lhe um emissário com urgência e informou-o tão particularmente de tudo, que Vitélio nada mais pôde dizer que ele não soubesse. Assim, Tibério não deu outra resposta a Vitélio senão a de que nada dizia de novo, o que causou a este grande ódio contra Herodes. Mas ele o dissimulou até o reinado de Caio. 779. Filipe, irmão de Herodes, morreu nesse tempo, no 20º ano do reinado de Tibério, depois de usufruir durante 37 anos as tetrarquias de Traconites,
Gauranites e Bataneia. Era um príncipe muito moderado. Amava a paz e a tranquilidade e sempre ficou em seu território. Nas suas idas constantes ao campo, levava consigo apenas um pequeno número de amigos mais íntimos e uma cadeira, que era uma espécie de trono, para sentar-se e administrar a justiça, pois era seu costume deter-se quando alguém o pedia e, depois de ouvir todas as queixas, condenava imediatamente o culpado ou o absolvia, se o julgasse inocente. Morreu em Juliada. Os seus funerais foram imponentes, e enterraram-no num soberbo túmulo que ele havia mandado construir. Como ele não deixou filhos, Tibério anexou os seus territórios à Síria, sob a condição de que o dinheiro dos rendimentos permanecesse no seu país. Capítulo 7. Guerra entre Aretas, rei de Petra, e Herodes, o tetrarca, que, tendo desposado a filha daquele, queria repudiá-la para casar-se com Herodias, filha de Aristóbulo e mulher de Herodes, seu irmão por parte de pai. O exército de Herodes é totalmente derrotado, e os judeus atribuem ao fato de ele ter colocado João Batista na prisão. Posteridade de Herodes, o Grande. 780. Nesse mesmo tempo, aconteceu, pelo motivo que passo a descrever, uma grande guerra entre Herodes, o tetrarca, e Aretas, rei de Petra. Herodes, que havia desposado a filha de Aretas e vivera muito tempo com ela, passou, numa viagem a Roma, pela casa de Herodes, seu irmão por parte de pai, filho da filha de Simão, sumo sacerdote, e concebeu tal paixão pela mulher dele, Herodias filha de Aristóbulo, irmão de ambos irmã de Agripa, que depois foi rei, que propôs desposá-la logo que estivesse de volta de Roma e repudiasse a filha de Aretas. Ele continuou a sua viagem e voltou após cumprir as incumbências de que fora encarregado. A sua mulher veio a saber de tudo o que se havia passado entre ele e Herodias, mas nada demonstrou e rogou-lhe que permitisse ir a Maquera, fortaleza situada na fronteira dos dois territórios, que então pertencia ao rei seu pai. Como Herodes não julgava que ela soubesse de seu projeto, não teve dificuldade em atendê-la. O governador da praça recebeu-a muito bem, e um grande número de soldados escoltou até a corte do rei Aretas. Ela contou-lhe da resolução tomada por Herodes, e ele sentiu-se muito ofendido. Havendo já surgido algumas divergências entre os dois príncipes, por causa dos limites do território de Gamala, eles entraram em guerra, todavia, nenhum nem outro tomou parte dela em pessoa. A batalha travou-se, e o exército de Herodes foi completamente derrotado, devido à traição de alguns refugiados que, expulsos da tetrarquia de Filipe, se alistaram nas tropas de Aretas. Herodes escreveu a Tibério, contando o que havia acontecido, e este ficou tão enfurecido contra Aretas que ordenou a Vitélio que lhe declarasse guerra e o trouxesse vivo, se possível, ou lhe mandasse a cabeça, caso ele viesse a morrer na luta. 781. Vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes um castigo de Deus, por causa de João, cognominado Batista. Era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e a receber o batismo, para se tornarem agradáveis a Deus, não se contentando em evitar o pecado, mas unindo a pureza do corpo à da alma. Como uma grande multidão o seguia para ouvir a sua doutrina, Herodes, temendo que ele, pela influência que exercia sobre eles, viesse a suscitar alguma rebelião, porque o povo estava sempre pronto a fazer o que João ordenasse, julgou que devia prevenir o mal, para depois não ter motivo de se arrepender por haver esperado muito para remediá-lo. Por esse motivo, mandou prendê-lo numa fortaleza em Maquera, de que acabamos de falar, e os judeus atribuíram a derrota de seu exército a um castigo de Deus, devido a esse ato tão injusto. 782. Vitélio, para executar a ordem recebida de Tibério, tomou 2 legiões e suas cavalarias e outras tropas que os reis sujeitos ao Império Romano lhe enviaram. Na sua marcha em direção a Petra, chegou a Ptolemaida. O seu intento era fazer passar o exército através da Judéia, porém os maiorais dessa nação vieram pedir-lhe que não o fizesse,
porque as legiões romanas traziam em seus estandartes figuras que eram contrárias à nossa religião. Ele satisfez-lhes o pedido e mandou que os soldados passassem pelo campo. Acompanhado pelo tetrarca e seus amigos, foi a Jerusalém oferecer sacrifícios a Deus, pois se aproximava o dia de uma festa. Ele foi recebido com grandes honras e lá permaneceu 3 dias. 783. Nesse tempo, tirou o sumo sacerdócio de Jonatas para dá-la a Teófilo, seu irmão, e, havendo recebido a notícia da morte de Tibério, fez o povo prestar juramento de fidelidade a Caio Calígula, que lhe sucedera no império. Essa mudança fez recolher as tropas, e ele enviou-as aos quartéis de inverno e voltou a Antioquia. 784. Disse que Aretas, quando soube que Vitélio marchava contra ele, consultou os adivinhos, e eles afirmaram que era impossível que ele chegasse a Petra porque ou o autor da guerra ou o executor de suas ordens ou ainda aquele a quem queriam atacar morreria antes. 785. Havia um ano que Agripa, filho de Aristóbulo, tinha ido a Roma procurar o imperador Tibério, por causa de alguns assuntos importantes. Mas antes de entrar no assunto a respeito desse príncipe, desejo ainda falar de Herodes, o Grande, tanto por causa de sua relação com o resto da história quanto para confundir o orgulho dos homens, fazendo-os conhecer os efeitos da divina providência. Nem o grande número de filhos nem todas as outras vantagens podem fortalecer um poder humano ou conservá-lo, se tudo isso não for acompanhado pela virtude e pela piedade, como se vê neste exemplo, que nos mostra como em menos de 100 anos toda a grande prosperidade de Herodes se viu reduzida a um pequeníssimo número. Não é coisa menos digna da admiração a maneira como Agripa, contra a opinião de todos, foi elevado, por uma sorte particular, a soberana autoridade. Assim, ainda que eu tenha já falado dos filhos de Herodes, o Grande, falarei deles agora mais detalhadamente. Herodes teve 2 filhas de Mariana, filha de Hircano. A mais velha, chamada Salampso, casou ele com Fazael, filho de Fazael, seu irmão mais velho, e a outra, de nome Cipro, com Antípatro, seu sobrinho, filho de Salomé, sua irmã. Fazael teve de Salampso 3 filhos: Antípatro, Herodes e Alexandre. 2 filhas. Uma delas, chamada Alexandra, casou-se na ilha de Chipre com um senhor de nome Tímio, do qual não teve filhos. A outra, de nome Cipro, desposou Agripa, filho de Aristóbulo, do qual teve 2 filhos: Agripa e Druso, que morreu moço, e 3 filhas: Berenice, Mariana e Drusila. Agripa, seu pai, fora educado com seus irmãos Herodes e Aristóbulo, com Herodes, o Grande, seu avô, como também Berenice, filha de Salomé e de Costobaro. Os filhos de Aristóbulo eram ainda jovens quando Herodes, seu pai, o mandou matar, junto com o irmão Alexandre, da maneira como vimos. Depois que todos esses filhos cresceram, Herodes, irmão de Agripa, desposou Mariana, filha de Olímpia, filha de Herodes, o Grande, e de José, seu irmão, da qual teve um filho de nome Aristóbulo. O outro irmão de Agripa, de nome Aristóbulo, desposou Jotapé, filha de Sampsigeron, rei de Emesa, do qual teve uma filha, cujo nome também era Jotapé, igual a sua mãe, e que era surda. Eis os filhos desses 3 irmãos. Herodias, sua irmã, desposou Herodes, o tetrarca, filho de Herodes, o Grande, de Mariana, filha de Simão, o sumo sacerdote, do qual teve Salomé. Depois desse nascimento, Herodias não teve vergonha de desrespeitar as nossas leis, abandonando o marido para desposar Herodes, irmão dele, tetrarca da Galileia. Salomé, sua filha, desposou Filipe, filho de Herodes, o Grande, e tetrarca de Traconites. Ele morreu sem lhe dar filhos, e Herodias fez com que ela desposasse Aristóbulo, filho de Herodes, irmão de Agripa, do qual teve 3 filhos, Herodes, Agripa e Aristóbulo. Vê-se, pelo que acabo de dizer, quais foram os descendentes de Fazael e de Salampso. Cipro, filha de Herodes, o Grande, irmã de Salampso, teve de Antípatro, filho de Salomé, uma filha chamada Cipro, como ela. Cipro desposou Alexas, seu tio, filho de Alexas, do qual teve uma filha, também chamada Cipro. Quanto a Herodes e Alexandre, irmãos de Antípatro, morreram sem filhos. Alexandre, filho de Herodes, o Grande, o qual o fez morrer,
teve de Glafira, filha de Arquelau, rei da Capadócia, Alexandre Tigrano. O último, que foi rei da Armênia e acusado perante os romanos, morreu sem filhos. Mas Alexandre teve um filho, de nome Tigrano, como tio. O imperador Nero constituiu Alexandre rei da Armênia, e ele teve um filho, também de nome Alexandre, que desposou Jotapé, filha de Antíoco, rei de Comagena. O imperador Vespasiano deu-lhe o reino de Ésis, uma ilha na Cilícia. Os descendentes desse Alexandre abandonaram a religião de nossos pais para abraçar a dos gregos. Os outros filhos de Herodes, o Grande, morreram sem descendência. Depois de falar da posteridade desse soberano até o reinado de Agripa, resta-me mostrar como, por meio de diversas vicissitudes da fortuna, ele foi, por fim, elevado a tão alto grau de glória e de poder. Capítulo 8. Diversas circunstâncias, pelas quais Agripa, cognominado o Grande, filho de Aristóbulo e neto de Herodes, o Grande, de Mariana, foi constituído rei dos judeus pelo imperador Caio, cognominado Calígula, logo depois que este sucedeu a Tibério. 786. Pouco antes da morte de Herodes, o Grande, Agripa, seu neto e filho de Aristóbulo, foi a Roma. Como ele frequentemente estava à mesa com Druso, filho do imperador Tibério, conquistou a sua amizade e caiu também no agrado de Antônia, mulher de Druso, irmão de Tibério, e mãe de Germânico e de Cláudio, que depois foi imperador, por meio de Berenice, sua mãe, pela qual tinha ela uma afeição muito particular. Embora Agripa fosse de natureza muito liberal, não ousava demonstrá-lo vivendo ainda sua mãe, para não incorrer em sua indignação. Logo após a sua morte, porém, quando nada mais havia que o detivesse, fez tantas despesas em banquetes e em liberalidade excessiva, principalmente com os libertos de César, dos quais queria granjear a estima, que se sentiu esmagado pelas dívidas e importunado por credores, sem poder satisfazê-los. O jovem Druso morreu nesse mesmo tempo, e Tibério proibiu a todos os que esse príncipe havia amado de se apresentar diante dele, porque a presença deles renovava-lhe o sofrimento. Assim, Agripa foi obrigado a voltar à Judéia, e a vergonha levou-o a se retirar para o castelo de Malata, na Idumeia, decidido ali passar miseravelmente a vida. Cipro, sua mulher, fez o que pôde para dissuadi-lo dessa ideia e escreveu a Herodias, irmã de Agripa, que desposara Herodes, o tetrarca, pedindo-lhe que a ajudasse, como ela fazia, por seu lado, embora tivesse menos bens. Herodes e Herodias mandaram logo chamar Agripa e deram-lhe uma certa soma, bem como a principal magistratura de Tiberíades, de modo que pudesse manter-se com certa honra naquela cidade. Embora isso não fosse o suficiente para contentar Agripa, Herodes arrefeceu-se tanto no desejo de ajudá-lo que perdeu a vontade de continuar a lhe prestar auxílio. E um dia, depois de ter bebido demais num banquete em que estavam juntos, em Tiro, lançou-lhe em rosto a sua pobreza e o fato de que dependia dele para comer. Agripa, não podendo tolerar semelhante ultraje, foi procurar Flaco, governador da Síria, que fora cônsul e com o qual havia feito amizade em Roma. Ele o recebeu muito bem. Antes, porém, já havia recebido Aristóbulo, irmão de Agripa, do mesmo modo, sem que a inimizade que havia entre eles o impedisse de manifestar igualmente o seu afeto a um e a outro. Mas Aristóbulo persistiu de tal modo em sua ira que não teve sossego enquanto não incutiu no espírito de Flaco aversão para com Agripa, o que aconteceu pelo motivo que passo a expor. Os moradores de Damasco entraram em litígio com os de Sidom, por causa de seus limites. A questão devia ser julgada por Flaco, e eles ofereceram a Agripa uma grande soma para que ele os ajudasse com o seu prestígio junto dele. Agripa prometeu fazer tudo o que pudesse em favor deles. Aristóbulo soube e avisou Flaco, o qual, depois de se informar, constatou que tudo era verdade. Assim, pela perda de sua amizade, Agripa recaiu numa extrema miséria e retirou-se a Ptolemaida, onde, não tendo com o que viver, resolveu voltar à Itália. Mas como lhe faltava o dinheiro, disse a Márcias, seu liberto, que fizesse todo o possível para consegui-lo em empréstimo.
Esse homem foi procurar Proto, liberto de Berenice, mãe de Agripa, que esta legara em seu testamento a Antônia, fazendo com que ela o recebesse ao seu serviço, e rogou-lhe que lhe emprestasse dinheiro, sob sua palavra. Proto respondeu-lhe que Agripa já lhe devia e, tendo já obtido de Márcias uma nota de compromisso de 20.000 dracmas áticas, entregou-lhe somente 17.500, retendo consigo as outras 2.500, sem que Agripa se pudesse opor. Depois de apanhar essa soma, partiu para Antedon. Encontrando um navio, Agripa preparava-se para continuar a viagem, quando Herênio Capito, que tinha em Jonia a superintendência dos negócios, enviou soldados para fazê-lo pagar 300.000 peças de prata, que lhe haviam sido emprestadas do tesouro do imperador quando ele estava em Roma. Agripa garantiu-lhes que não deixaria de pagar, mas logo que veio a noite mandou levantar âncora e tomou o caminho de Alexandria. Ao chegar, pediu a Alexandre, que era Labarche, que lhe emprestasse 200.000 peças de prata. Ele respondeu que não lhe emprestaria, mas que não recusaria o empréstimo a Cipro, sua mulher, porque admirava-lhe a virtude e o amor pelo marido. Assim, ela lhe foi a calção, e Alexandre deu-lhe 5 talentos, com a promessa de lhe entregar o resto em Puteoli, não julgando conveniente confiar-lhe tudo na mesma hora, por causa de sua prodigalidade. Cipro, então, vendo que nada mais impediria o marido de ir à Itália, voltou com os filhos, por terra, para a Judéia. O primeiro cargo da magistratura, em Alexandria. Quando Agripa chegou a Puteoli, escreveu ao imperador, que então estava em Capreia, dizendo que viera prestar-lhe as suas homenagens e rogando consentimento para que fosse encontrá-lo. Tibério respondeu logo e de maneira muito favorável, declarando estar alegre com a sua volta e que ele podia vir quando quisesse. E, se a carta era delicada, a maneira como recebeu depois não foi menos gentil, pois o abraçou e mandou-o hospedar-se em seu palácio. No dia seguinte, porém, Tibério recebeu uma carta de Herênio, pela qual lhe comunicava que, havendo insistido com Agripa a fim de que fossem pagas as 300.000 peças de prata que lhe havia emprestado do tesouro, pois o prazo para a restituição já havia expirado, ele havia fugido, tirando assim a ele e aos que lhe sucederiam no cargo os meios de reaver aquela importância. Essa carta irritou a Tibério contra Agripa, e ele deu ordem aos porteiros do quarto que não o deixassem vir à sua presença até que pagasse o que devia. O Capri, ilha italiana do Mar Tirreno. N. do R. Agripa, no entanto, sem se admirar da cólera do imperador, rogou a Antônia que lhe emprestasse aquela importância, a fim de que ele não perdesse as boas graças de Tibério. E a princesa, considerando o respeito à memória de Berenice e o afeto particular que a ela dedicara, bem como o fato de Agripa ter sido educado junto com Cláudio, seu filho, concedeu-lhe aquele favor. Assim, ele pagou o que devia e firmou-se tão bem no conceito do imperador Tibério que este o encarregou de cuidar de Tibério Nero, seu neto e filho do Druso, e de velar pelas suas ações. Mas o desejo de pagar os favores de que era devedora a Antônia fez com que Agripa, em vez de satisfazer o desejo do imperador, se deixasse prender pelo afeto a Caio, cognominado Calígula, neto daquela princesa, que era amado e honrado por todos por causa da lembrança de Germânico, seu pai. E, tomando emprestado 1.000.000 de peças de prata de um dos libertos de Augusto, chamado Talo, de Samaria, restituiu a Antônia o que ela lhe havia emprestado. A amizade entre Agripa e Caio tornou-se bem sólida, e certo dia, quando estavam na carruagem de Caio, sucedeu que recordaram alguns comentários que haviam feito acerca de Tibério. Agripa expressou o desejo de que o imperador logo saísse de cena e deixasse o governo nas mãos de Caio, a quem considerava muito mais digno de reinar. Eutico, seu liberto, que guiava o carro, ouviu e no momento nada disse. Algum tempo depois, no entanto, Agripa acusou-o de roubo, o que era verdade, e ele fugiu. Quando foi preso, levaram-no à presença de Pisão, prefeito de Roma. Em vez de responder à acusação que lhe faziam, Eutico declarou que tinha um segredo a declarar ao imperador, relativo à sua segurança e preservação. Imediatamente, enviaram-no acorrentado a Capreia. Tibério mandou colocá-lo na prisão e lá o deixou, sem se incomodar mais com o fato.
Embora isso pareça estranho, não há motivo para admiração, porque jamais príncipe algum se apressou menos do que ele, em qualquer assunto. Não dava audiência aos embaixadores e nem preenchia os cargos de governadores e de intendente das províncias senão após a morte desses titulares. Quando os amigos perguntavam a razão disso, ele respondia que, quanto aos embaixadores, se os despachasse prontamente, logo lhe enviariam outros, e assim ele viveria enfadado com ininterruptas embaixadas. No que dizia respeito aos governadores e intendentes das províncias, evitava mudá-los para aliviar o povo, porque os homens são naturalmente gananciosos, principalmente quando é à custa de estrangeiros que eles se enriquecem, e se atiram com mais avidez às cobranças ao perceber que lhes resta pouco tempo no cargo. Porém, ao invés, se depois de haverem acumulado muitos bens não se sentirem ameaçados por um iminente sucessor, procedem com mais moderação. As riquezas todas das províncias não seriam suficientes para contentar a cobiça desses oficiais, caso eles fossem mudados frequentemente. Como prova do que dizia, serviu-se desta comparação, um homem fora ferido com muitos golpes, e uma grande quantidade de moscas lançou-se às suas chagas. Um viajante, vendo naquele estado, teve compaixão dele, julgando que não lhe restaria mais forças para enxotá-las, resolveu prestar-lhe aquele auxílio. Mas o ferido pediu-lhe que o deixasse como estava. O outro perguntou a razão disso, e ele respondeu: como essas moscas que vedes já estão fartas do meu sangue, já não me causam tanto mal. Mas, se vós as enxotardes, virão outras que, estando ainda com fome e me encontrando tão fraco, acabarão por me fazer morrer. E a melhor prova do que acabo de dizer acerca do caráter de Tibério é que, durante os 22 anos de seu reinado, ele enviou apenas 2 governadores à Judéia, Grato e Pilatos, e procedeu do mesmo modo com as outras províncias sujeitas ao Império Romano. Esse príncipe dizia também que não julgava prontamente os prisioneiros para castigá-los por seus crimes com longo sofrimento. Foi por isso que Tibério conservou Eutico por tanto tempo na prisão sem ouvi-lo. Mas, quando ele veio de Capreia Tusculano, que dista de Roma apenas uns 20 estádios, Agripa rogou a Antônia que ela providenciasse uma audiência para Eutico, a fim de que ele descobrisse de que crime o liberto estava acusando. Tibério tinha muita consideração por ela, tanto porque era sua cunhada quanto porque era muito casta, pois, embora fosse ainda muito jovem ao ficar viúva, e Augusto insistisse em que ela se casasse de novo, jamais contraiu segundas núpcias, mas vivia em tão grande virtude que a sua reputação se conservou para sempre imaculada. Devemos acrescentar que ele lhe era particularmente devotado também por causa de um grande favor que ela lhe prestara. Sejano, comandante da guarda pretoriana, a quem ele estimava de modo especial e elevara a um altíssimo grau de poder, organizou contra ele uma grande conspiração, com a cumplicidade de senadores, oficiais do exército e até mesmo alguns libertos de Tibério. Estavam a ponto de a executar, mas ela, sozinha, foi causa de que não se realizasse, porque, tendo-a descoberto, escreveu-lhe imediatamente, descrevendo todos os particulares, por meio de Palas, o mais fiel de seus libertos, que de Capreia lhe levou a carta. Após esse aviso, ele ordenou a morte de Sejano e seus cúmplices. Esse grande serviço aumentou ainda a estima que ele dedicava a essa princesa, e por isso passou a depositar nela inteira confiança. E assim, como nada havia de que ela não lhe pudesse falar, Antônia rogou-lhe que se dignasse escutar o que Eutico tinha a dizer. Ele respondeu que, se ele queria acusar falsamente o seu senhor, já fora bem castigado pelos sofrimentos na prisão e que Agripa devia tomar cuidado em não se comprometer impensadamente em semelhante negócio, para que o mal que ele queria fazer ao seu liberto não se tornasse demasiado pesado e caísse sobre ele mesmo. Essa resposta, em vez de acalmar Agripa em seu desígnio, levou-o a insistir ainda mais com Antônia, a fim de obter aquele esclarecimento do imperador. De sorte que, não podendo deixar de fazê-lo,
Ela aproveitou a ocasião em que Tibério, um dia, era levado em sua liteira para tomar um pouco de ar, estando Caio e Agripa caminhando adiante dele. Ela seguiu a pé e renovou o pedido para que mandasse interrogar Eutico. Ele respondeu: tomo os deuses como testemunha de que é contra os meus sentimentos e somente para não vos contrariar que farei o que desejais de mim. Então ordenou a Macron, que sucederá a Sejano no cargo de comandante da guarda pretoriana, que mandasse vir Eutico. Sem demora, trouxeram-no, e Tibério perguntou-lhe o que tinha a dizer contra aquele ao qual era devedor de sua liberdade. Ele disse: um dia, meu senhor, quando Caio, que vejo aqui presente, e Agripa estavam juntos num carro e eu junto deles, para levá-los, Agripa disse a Caio, além de outras coisas: tomara que logo chegue o dia em que aquele velho vá para o outro mundo e vos deixe senhor deste reino. Tibério, seu neto, não vos será obstáculo, pois muito facilmente vos podereis desfazer dele. Como esta terra seria feliz, e como eu teria parte nessa felicidade. Tibério deu crédito às palavras de Eutico, sendo que também guardava ressentimentos pelo fato de Agripa haver recusado cuidar de Tibério Nero, seu neto, como ele lhe ordenara, para se dedicar inteiramente a Caio. Assim, ordenou a Macron: acorrentai aquele homem. Macron, que não podia imaginar que o imperador falava de Agripa, esperou estar completamente inteirado de sua vontade para executar a ordem. Tibério, após dar algumas voltas no hipódromo, viu ainda Agripa e disse a Macron: não vos tinha ordenado que acorrentasseis aquele homem. Retrucou-lhe Macron: que homem, senhor? E Tibério respondeu: Agripa. Agripa então, apelando para a memória de seu filho, com o qual havia sido educado, e para os serviços que prestara a Tibério, seu neto, suplicou-lhe clemência. Os seus rogos, porém, foram inúteis, e os guardas do imperador levaram-no para a prisão sem lhe tirar as vestes de púrpura. Como o calor era muito forte e o vinho que bebera no jantar esquentara-o ainda mais, ele sentia tanta sede que procurou com os olhos alguma coisa que a mitigasse. Viu então que um dos escravos de Caio, chamado Talmesto, levava um jarro cheio de água. Pediu-a, e o escravo o atendeu de boa vontade. Depois de beber, ele disse: não vos arrependereis de me ter desprestado este favor, pois logo que ficar livre, obterei de Caio a vossa liberdade, como recompensa, pois, vendo-me prisioneiro, atendestes ao meu pedido como se eu estivesse livre. Essa promessa foi cumprida, pois, quando mais tarde subiu ao trono, Agripa solicitou a Caio que lhe desse Talmesto e não somente o libertou como lhe deu a administração de todos os seus bens. E, ao morrer, recomendou a Agripa, seu filho, e a Berenice, sua filha, que o conservassem naquele cargo. E assim, ele desempenhou a sua incumbência com honra durante toda a sua vida. Um dia, quando Agripa estava com outros prisioneiros diante do palácio, a debilidade causada pela tristeza fez com que ele se apoiasse a uma árvore, sobre a qual uma coruja veio pousar. Um alemão, que estava entre os prisioneiros, tendo notado, perguntou ao soldado que o vigiava e que estava acorrentado com ele quem era aquele homem. Ao saber que era Agripa, o mais notável de todos os judeus pela glória de sua origem, rogou ao soldado que lhe permitisse aproximar-se dele, a fim de que pudesse ouvir de sua boca alguma coisa sobre os costumes de seu país. O soldado consentiu. Então, por meio de um intérprete, o alemão disse a Agripa: bem vejo que uma tão grande e repentina mudança em vossa sorte vos aflige, e dificilmente acreditareis que a divina providência vos dará a liberdade muito em breve. Mas tomo os deuses como testemunhas, os deuses que adoro e são reverenciados neste país, os quais me puseram nestas cadeias, de que o que vos tenho a dizer não é uma vã consolação, sabendo, como sei, que predições favoráveis, quando não são seguidas de seus efeitos, só nos servem para aumentar a tristeza. Quero, pois, dizer-vos, embora com perigo, o que pressagia essa ave que acaba de voar sobre a vossa cabeça. Estareis bem depressa em liberdade, elevado a tão grande poder que sereis invejado por aqueles que agora têm compaixão de vossa infelicidade. Sereis feliz durante o resto de vossa vida e deixareis filhos que sucederão a vossa felicidade. Mas quando vir desaparecer de novo essa mesma ave,
sabei que somente vos restarão 5 dias de vida. Eis como os deuses vos pressagiam, e, como tenho conhecimento disso, julguei oportuno dar-vos essa alegria, para amenizar os vossos males presentes com a esperança de tantos bens futuros. E, quando vos encontrardes em tão grande prosperidade, peço-vos que não vos esqueçais da miséria em que me encontro e que me deis a liberdade. O vaticínio do alemão pareceu tão ridículo a Agripa que provocou nele uma gargalhada, tão forte que causou a ele mesmo espanto e admiração. No entanto, a sua infelicidade causava muito pesar a Antônia, e, como julgava inútil falar em favor dele a Tibério, tudo o que ela podia fazer era rogar a Macron que lhe desse por guarda soldados de caráter sociável, que o fizesse tomar as refeições com os oficiais que o custodiavam, que lhe permitisse tomar banho todos os dias e que desse livre entrada aos seus amigos e libertos, a fim de que fosse mitigada a amargura de sua prisão. Desse modo, Silas, seu amigo, Márcias e Estico, seus libertos, levavam-lhe alimento e as iguarias de que mais ele gostava. Tinham tanto cuidado dele que, sob o pretexto de querer vender-lhe cobertas, davam-nas a ele, que delas se servia durante a noite, sem que os guardas o impedissem, pois tinham ordem de Macron para não interferir. Assim, 6 meses se passaram, e Tibério, depois de regressar a Capreia, caiu num langor que a princípio não parecia perigoso. Porém o mal cresceu, e ele, perdendo a esperança de viver, ordenou a Evódio, o liberto a quem mais estimava, que lhe trouxesse Tibério, cognominado Gemelo, seu neto, filho de Druso, seu filho, e Caio, seu sobrinho neto, filho de Germânico, seu sobrinho, pois queria falar-lhes antes de morrer. Esse último era já grande, muito bem instruído nas letras e bastante estimado pelo povo, por respeito à memória de Germânico, seu pai, valoroso e excelente príncipe cuja doçura, modéstia e cortesia conquistara não somente o afeto do Senado, mas o de todos os povos. A sua morte foi chorada com lágrimas tão verdadeiras que parecia, em luto tão geral e público, que cada qual lastimava uma perda particular. Isso porque durante toda a sua vida ele se esforçara em servir a todos o quanto possível, jamais fizera mal a quem quer que fosse. Esse amor que se tivera pelo pai era também vantajoso para o filho, pois os soldados estavam dispostos até a morrer por ele, se isso fosse necessário para levá-lo ao trono. Depois que deu a Evódio a ordem para que lhe trouxesse no dia seguinte bem cedo o seu neto e o seu sobrinho neto, Tibério rogou aos deuses que lhe manifestassem, por algum sinal, qual dos dois destinavam para seu sucessor, pois, ainda que desejasse que o trono ficasse nas mãos de Tibério, não ousava deliberar em assunto de tamanha importância sem conhecer a vontade soberana deles. O sinal que ele escolheu foi este: aquele que chegasse primeiro no dia seguinte de manhã para saudá-lo seria o imperador. Convicto de que os deuses se manifestariam em favor de seu neto, disse ao seu preceptor que o trouxesse bem cedo. Os fatos, no entanto, não corresponderam às suas esperanças, pois, tendo ordenado a Evódio desde madrugada que fizesse entrar o príncipe que chegasse primeiro, não encontrou o jovem Tibério. Este não fora avisado da ordem do imperador porque havia ido participar de um banquete. Caio, porém, estava à porta do quarto. Evódio disse-lhe que o imperador o estava esperando e o mandou entrar. Quando Tibério o avistou, compreendeu que os deuses não lhe permitiam dispor do império como ele desejava e que os seus desígnios eram opostos aos dele. Por maior que fosse o seu pesar, todavia, ele estava ainda mais comovido por causa da infelicidade de seu neto, que não somente perdera a oportunidade de sucedê-lo, mas corria agora risco de vida, pois era fácil imaginar que o parentesco não seria suficiente para conservá-la se Caio se tornasse o senhor. O soberano poder não admite divisão, e assim esse novo imperador, não se podendo julgar seguro enquanto o jovem Tibério vivesse, com certeza procuraria um meio de se desfazer dele. Tibério dava muito crédito à astrologia. Durante toda a sua vida,
prestara tanta fé aos horóscopos que estes serviam de regra à maior parte de suas ações. De modo que, vendo um dia Galba aproximar-se dele, disse a alguns de seus mais íntimos amigos: aquele homem que vede será imperador. E, como ele em várias ocasiões testemunhara predições seguidas de sua realização, nenhum outro dos Césares nelas tanto acreditou como ele. Assim, o fato de Caio haver chegado primeiro afligiu-o tanto que ele já considerava morto o jovem Tibério e acusava a si mesmo de ter desejado conhecer a vontade dos deuses por aquela revelação, que o cumulava de dor, anunciando-lhe a perda da pessoa quem mais ele estimava no mundo. Ele poderia ter morrido tranquilo se a sua curiosidade não o tivesse levado a querer penetrar os segredos do futuro. No meio da grande perturbação em que se encontrava, por ver que contra sua intenção o império cairia nas mãos daquele que não havia destinado para seu sucessor, ele não deixou, embora contra a vontade, de falar a Caio deste modo: meu filho, ainda que Tibério me seja mais próximo que vós, passo a vossas mãos, por minha própria escolha e para me conformar à vontade dos deuses, o império de Roma. Rogo-vos, porém, que jamais vos esqueçais da obrigação que me deveis, por vos elevar a esse grau supremo de poder, e que me testemunheis isso pelo afeto que dedicareis a Tibério. É a maior prova que poderíeis me dar de vosso reconhecimento por um tão grande benefício, do qual, depois dos deuses, me sois devedor. Além disso, a natureza vos obriga a amar uma pessoa que vos é tão próxima. Deveis considerar a sua vida um dos sustentáculos de vosso império, ao passo que a sua morte seria para vós um princípio de infelicidade, pois é perigoso aos príncipes não ter parentes. E aqueles que não temem ofender os deuses, violando as leis da natureza, não podem evitar a sua justa vingança. Tais foram as palavras de Tibério, e Caio demonstrou estar de acordo com tudo, embora sem a intenção de cumprir as suas promessas, pois, logo que foi elevado ao poder, mandou matar o jovem Tibério, como o avô tinha previsto. E ele mesmo, alguns anos depois, foi assassinado. Voltando, porém, a Tibério, ele viveu somente mais alguns dias após nomear Caio para seu sucessor. Havia reinado 22 anos, 5 meses e 3 dias. A notícia da morte desse príncipe causou muita alegria em Roma, mas ninguém ousava acreditar, por temer que não fosse verdade. Manifestar regozijo abertamente seria pôr-se em risco de perder a vida num reinado como o de Tibério, por causa dos delatores. Tibério, mais que qualquer outro antes dele, destruíra diversas famílias importantes de Roma. Ele era tão colérico, inexorável e cruel que odiava mesmo sem motivo e considerava a morte, ainda que injusta, um leve castigo. Márcias, entretanto, foi apressadamente dar a notícia ao seu senhor. Encontrou-o saindo do banho e, aproximando-se dele, disse-lhe em hebraico: o leão está morto. Agripa compreendeu logo o que ele queria dizer e respondeu, com transportes de alegria: como poderei reconhecer os serviços que me prestastes e particularmente este, de me trazerdes tão auspiciosa notícia, se é que é verdadeira? O oficial que guardava Agripa, tendo visto com que afã Márcias havia chegado e o contentamento que Agripa manifestara depois do que ele lhe dissera, não teve dificuldade em julgar que algo de importante acontecera e rogou-lhes que dissessem de que se tratava. De início, eles hesitaram, mas ele insistiu tanto que, por fim, Agripa, que já havia contraído amizade com ele, contou-lhe o que acontecera. O oficial regozijou-se então pela sua felicidade, para manifestar a sua alegria, ofereceu-lhe um banquete. Contudo, enquanto se divertiam e bebiam, alegres, chegou a notícia de que Tibério não havia morrido e que em poucos dias ele retornaria a Roma. A surpreendente notícia deixou abalado o oficial, porque ele então imaginou o risco que corria a sua vida por tratar de modo tão benevolo um prisioneiro que estava sob a sua guarda, e isso por acreditar que o imperador havia morrido. Então ele empurrou Agripa do assento onde este se colocara à mesa do festim e disse-lhe: imaginais então que, após terdes me enganado com essa mentira sobre a morte do imperador, ficareis impune, ou que essa falsa notícia não vos irá custar a cabeça. Ditas essas palavras, ordenou que o acorrentassem de novo e o vigiassem ainda com mais cuidado que antes.
A noite passou-se em amargura para Agripa. Porém, no dia seguinte não havia mais dúvida quanto à morte do imperador. Todos a comentavam abertamente, e alguns chegaram a oferecer sacrifícios para testemunhar a própria alegria. Chegaram nesse mesmo tempo duas cartas de Caio, uma endereçada ao Senado, anunciando a morte de Tibério e dizendo que ele fora o escolhido para substituí-lo, e a outra, a Pisão, governador da cidade, que dizia a mesma coisa e ordenava que se tirasse Agripa da prisão e lhe fosse permitido voltar à sua casa. Assim, Agripa viu-se livre de todos os seus temores e, embora estivesse ainda sob custódia, vivia no resto como desejava. Pouco depois, Caio veio a Roma, para onde fez trazer o corpo de Tibério, ordenando que lhe fizessem, segundo o costume dos romanos, soberbos funerais. Era seu desejo colocar Agripa em liberdade naquele mesmo dia, porém Antônio o aconselhou a protelar a decisão. Embora sentisse afeto por ele, julgava que aquela precipitação iria contra o decoro do império, porque não se devia apressar tanto a liberdade de alguém que Tibério mantinha preso sem manifestar desrespeito à sua memória. No entanto, alguns dias depois, Caio mandou chamá-lo, fez com que cortasse os cabelos e mudasse a roupa e depois colocou-lhe uma coroa na cabeça, constituindo o rei da tetrarquia que pertencera a Filipe. Deu-lhe ainda a tetrarquia de Lisânias. Como sinal de seu afeto, presenteou-o com uma cadeia de ouro que tinha o mesmo peso daquela, de ferro, que ele usara na prisão. Em seguida, nomeou Marulo governador da Judéia. 787. No segundo ano do reinado de Caio, Agripa rogou-lhe que lhe permitisse viajar ao seu reino, a fim de organizar todos os assuntos referentes ao governo, com a promessa de retornar logo depois. Então, com a permissão do imperador, ele entrou no seu próprio país. Vimos que foi contra toda a espécie de probabilidade que esse príncipe veio a ter a coroa sobre a cabeça. Tal fato é um ilustre exemplo do poder da fortuna, quando se comparam as misérias passadas com a felicidade presente. Alguns, por isso, admiravam a firmeza e a constância que ele havia demonstrado para ver realizadas as suas esperanças. Outros tinham dificuldade em acreditar no que viam com os próprios olhos. Capítulo 9. Herodias, mulher de Herodes, o tetrarca, irmã do rei Agripa, não podendo tolerar a prosperidade do irmão, obriga o marido a ir a Roma, para lá obter também uma coroa. Agripa escreve contra ele ao imperador. Caio envia Herodes e a mulher para o exílio, a Leão. 788. Herodias, irmã do novo rei Agripa e mulher de Herodes, tetrarca da Galileia e da Pérea, não pôde suportar a prosperidade de seu irmão, que o elevava acima de seu marido. Ela ardia de inveja ao ver aquele que antes fora obrigado a se refugiar junto deles por não ter meios de pagar as próprias dívidas retornar agora acumulado de honras e de glória. Tão grande mudança de fortuna era-lhe insuportável, principalmente quando via caminhar com vestes reais no meio do povo. Assim, não podendo dissimular o despeito que sem cessar lhe roía o coração, insistia com o marido para que fosse a Roma reivindicar semelhante honra. Declarou ser-lhe intolerável ver Agripa, que era apenas filho de Aristóbulo, ao qual o pai mandara matar, e que fora obrigado a fugir por não ter recursos para saldar os próprios débitos usando uma coroa, enquanto aquele que era filho de um rei e que todos os parentes desejavam ver carregando o cetro não aspirava a semelhante glória, contentando-se em levar uma vida modesta. Dizia ela, se pudeste suportar até aqui viver numa condição menos elevada que a de vosso pai, começai agora a desejar pelo menos uma honra que seja digna do vosso nascimento. Não queirais ser inferior a um homem que outrora educastes nem tão fraco para não trabalhar, na abundância dos bens que desfrutais, pela obtenção de algo que ele conseguiu num estado de carência, em que tudo lhe faltava. É vergonhoso para vós caminhar à retaguarda daquele que já se viu na condição de não poder viver sem o vosso auxílio. Vamos, pois, a Roma e não poupemos para isso trabalhos nem despesas, porque não há maior prazer em conservar tesouros senão para empregá-los na obtenção de um reino.
Herodes, que amava a tranquilidade e desconfiava da corte romana, tudo fez para dissuadir a mulher de tal ideia. Porém, quanto mais ela ouvia resistir, mais insistia, e nada havia que a sua paixão por obter o reino não a levasse a realizar para consegui-lo. Por fim, tanto a atormentou que ele não pôde mais resistir às suas importunações. Esse consentimento foi-lhe arrancado, não obtido, e, com um soberbo séquito, partiram juntos para Roma. Agripa, apenas o soube, enviou Fortunato, um de seus libertos, ao imperador, com presentes e cartas, nas quais escreveu contra Herodes. Ele deu ao liberto o encargo de procurar a ocasião favorável para tratar do assunto junto a Caio. Fortunato teve o vento tão favorável que chegou a Puteoli ao mesmo tempo que Herodes. Caio achava-se então em Bais, pequena cidade da campanha, onde existem soberbos palácios, em grande número, construídos pelos imperadores, sendo que cada um deles se havia esforçado para construir o maior em magnificência. Fora convidado a ir para lá porque havia também fontes e banhos de água quente, não menos agradáveis que benéficos para a saúde. Depois que Herodes cumprimentou o imperador, Fortunato apresentou-lhe as cartas de Agripa. Ele as leu na mesma hora e entendeu que Agripa acusava Herodes de haver conspirado com Sejano contra Tibério e de agora favorecer Artabano, rei dos partos, contra o próprio Caio, e não era necessário maior prova que o fato de ele ter em seus arsenais o suficiente para armar 70.000 homens. O imperador, impressionado com tal acusação, perguntou a Herodes se era verdade que ele possuía tão grande quantidade de armas. E, como ele respondesse que sim, porque não o podia negar, julgou que a traição dele era verdadeira. Assim, tirou-lhe a tetrarquia e anexou ao reino de Agripa, confiscou todo o seu dinheiro, entregando também ao Agripa, e condenou-o ao exílio perpétuo em Leão, cidade das Gálias. Porém, ao saber que a mulher de Herodes era irmã de Agripa, decidiu deixar com ela aquele dinheiro, na convicção de que a princesa não desejava seguir o marido em sua desgraça, e disse-lhe que a perdoava, por causa de seu irmão. Ela então respondeu: vós agis, senhor, de uma maneira digna de vós, fazendo-me esse favor. Todavia, o amor pelo meu marido não me permite recebê-lo. Como tive parte na sua prosperidade, não é justo que eu o abandone agora no infortúnio. Tão grande coragem numa mulher foi intolerável a Caio, e ele a mandou também para o exílio, entregando todos os seus bens a Agripa. Deus assim castigou Herodias pela inveja que sentia da felicidade de seu irmão Herodes por ter dado ouvidos às vãs insinuações de sua mulher. 789. Esse novo imperador governou muito bem durante os 2 primeiros anos de seu reinado. Ele conquistou o coração dos romanos e de todos os povos sujeitos ao império. Mas esse grande poder a que se viu elevado deixou-o depois tão cheio de si que ele se esqueceu de que era homem. A sua loucura cresceu tanto que ele chegou a proferir blasfêmias contra Deus e atribuir a si mesmo honras que somente a ele pertencem. Capítulo 10. Divergências entre os judeus e os gregos de Alexandria. Eles mandam uma embaixada a Caio. Filon é designado chefe da delegação dos judeus. 790. Surgiu em Alexandria uma séria divergência entre os judeus e os gregos, e eles mandaram, de cada lado, 3 embaixadores a Caio, chefiados por Apio e Filon. Apio acusou os judeus de várias coisas, principalmente de que, não havendo então um só lugar em todo o território do Império Romano onde não houvesse um templo e altares em honra ao imperador e onde ele não fosse reverenciado como um deus, os judeus, e somente eles, se recusavam a prestar-lhe aquela honra e a jurar em seu nome. A isso ele acrescentou tudo o que julgou capaz de irritar ainda mais o imperador. Quando Filon, irmão de Alexandre, Alabarche, homem de grande mérito e muito estimado, eminente filósofo, se preparou para responder pelos judeus, Caio ordenou que ele se retirasse. Estava de tal modo irado contra ele que, não tivesse Filon obedecido prontamente, o teria sem dúvida ofendido. Filon, então, voltando-se para os judeus que o acompanhavam, disse-lhes: é agora que devemos esperar, mais do que nunca, que Deus não deixe de nos ser favorável, pois o imperador está muito irritado contra nós. Capítulo 11. Caio ordena Petrônio, governador da Síria,
que obrigue os judeus, pelas armas, a receber a sua estátua no templo. Petrônio, comovido pelas súplicas dos judeus, escreve em favor deles. 791. Esse soberbo príncipe, não podendo tolerar que os judeus fossem os únicos a recusar obedecer-lhe, enviou Petrônio à Síria para ser governador em lugar de Vitélio, com ordem de entrar com armas na Judéia e colocar a sua estátua no templo, em Jerusalém, se os judeus o consentissem, ou de fazer-lhes guerra e obrigá-los a aceitá-la à força, caso a rejeitassem. Petrônio, logo que chegou à Síria, reuniu o que pôde de tropas auxiliares para unir as duas legiões romanas que o acompanhavam e estabeleceu quartéis de inverno em Ptolemaida, com a intenção de iniciar a guerra assim que chegasse a primavera. Ele escreveu a Caio informando dessa decisão, e o imperador louvou a sua diligência e ordenou-lhe que não deixasse de guerrear os judeus, se estes permanecessem obstinados. No entanto, vários dentre os de nossa nação foram procurar Petrônio em Ptolemaida para rogar-lhe que não os obrigasse a fazer uma coisa tão contrária à sua religião. Declararam que, se ele estava absolutamente resolvido a colocar a estátua do imperador no templo, então devia começar por matá-los todos, pois, enquanto vivessem, jamais permitiriam que se violassem as leis que haviam recebido de seu admirável legislador, as quais eles e seus antepassados observavam havia tantos séculos. Petrônio respondeu-lhes: as vossas razões poderiam comover-me, se o governador se orientasse pelos meus avisos, mas sou obrigado a obedecer-lhe, e a isso não poderia eu faltar sem correr o risco de ser morto. Os judeus retrucaram: se estás resolvido a executar a todo custo as ordens do imperador, também nós estamos decididos a observar as nossas leis e a imitar a virtude de nossos antepassados, pondo toda a nossa confiança no auxílio de Deus. Acaso poderíamos, sem impiedade, preferir a conservação de nossa vida à obediência que devemos a Ele ou não nos expor ao perigo a fim de permanecermos em nossa santa religião? E, como Deus sabe que é somente para lhe prestarmos a honra que lhe é devida que estamos prontos a nos arriscar, esperamos a sua proteção. Tudo que nos possa acontecer, mesmo a morte, ser-nos-á mais fácil de suportar que a vergonha e a dor de uma obediência covarde à violação de nossas leis, que atrairia sobre nós a cólera de Deus, a qual, vós mesmo podeis julgar, é muito mais temível que a do imperador. Essas palavras convenceram Petrônio de que ele não poderia vencer a obstinação dos judeus e que seria absolutamente necessário recorrer às armas e derramar muito sangue antes que pudesse colocar a estátua no templo. Então ele partiu para Tiberíades, acompanhado somente pelos seus amigos e domésticos, para julgar melhor do estado das coisas. E os judeus, que não podiam ignorar o perigo que os ameaçava, embora temessem muito mais a violação de suas leis, foram, em grandíssimo número, procurá-lo em Tiberíades para pedir-lhe ainda que não os reduzisse ao desespero e nem insistisse em colocar no templo aquela estátua, que iria profanar-lhe a santidade. Petrônio então inquiriu: estáis mesmo resolvidos a fazer guerra ao imperador, sem considerar o seu poder nem a vossa fragilidade? Eles responderam: nós não tomaremos as armas, porém morreremos todos antes de violar as nossas leis. Depois de assim falar, eles se lançaram por terra e, apresentando a garganta, mostraram que estavam dispostos a sofrer até mesmo a morte. Esse espetáculo tão comovente continuou por 40 dias, e os judeus, durante esse tempo, abandonaram a cultura de suas terras, embora fosse a época de semear, tão firmes estavam na resolução de morrer a permitir a consagração daquela estátua. Estavam as coisas nesse pé, quando Aristóbulo, irmão do rei Agripa, acompanhado por Eucias, cognominado Grande, dos principais dessa família e dos mais ilustres entre os judeus, foi procurar Petrônio para pedir-lhe que considerasse, pois a resolução daquele povo era inflexível, que não os levasse ao desespero, mas comunicasse ao imperador que eles não tinham intenção alguma de se revoltar, que somente o temor de violar as suas leis fazia com que eles preferissem morrer a receber aquela estátua,
que eles haviam até mesmo abandonado o cultivo de seus campos, e, não havendo semeadura, aconteceriam muitos roubos e saques, e eles não teriam meios de pagar o tributo ao imperador. Que o príncipe se comovesse com tais razões e não se deixasse levar a medidas extremas contra uma ação que não tinha nenhuma característica de revolta, e que, se ele permanecesse firme em sua resolução, nada impediria que se começasse a guerra. Aristóbulo, depois de falar com muito entusiasmo, conseguiu comover Petrônio, ante as considerações que fizera, bem como pela presença de tantas outras pessoas da nobreza, pela importância do assunto, pela invencível confiança dos judeus e pela convicção da injustiça que ele cometeria ao sacrificar um tão grande número de homens só para satisfazer a loucura de Caio, sem falar que, por ter ofendido a Deus, iria viver dali em diante na expectativa de um castigo. Petrônio então achou melhor escrever ao imperador e apresentar a dificuldade que encontrava na execução de suas ordens, embora soubesse que isso iria provocar-lhe um grande excesso de ira, por não ver imediatamente cumpridas as suas determinações, e que, além de tudo, corria um grande perigo. Porém, ainda que não pudesse acalmá-lo, em vez de fazê-lo mudar de opinião, atraísse a cólera do imperador contra si, estava certo de que era seu dever, como homem de bem, não temer expor a própria vida para salvar a de um grande povo. Depois de tomar essa resolução, ordenou que os judeus viessem a Tiberíades. Eles acorreram em grande número, e ele assim lhes falou: não foi por minha própria iniciativa que reuni tantas tropas, mas a isso fui obrigado para executar uma ordem do imperador, cujo poder é tão grande e absoluto que corre grave perigo quem tarda em obedecer-lhe. E a isso sou tanto mais obrigado quanto foi ele mesmo que me elevou a esta dignidade. No entanto, como não poderia condenar o vosso zelo pela observância de vossas leis e nem concordar que o príncipe tente profanar o templo de Deus, prefiro a vossa salvação à minha segurança e à minha sorte. Escreverei então ao imperador para apresentar-lhe as vossas razões e os vossos sentimentos e nada esquecerei, no que depender de mim, para tentar persuadi-lo a não os tomar em mau sentido. Queira Deus, cujo poder está tão acima da força dos homens, se for do seu agrado, ajudar-me em manter a vossa religião na sua integridade, não castigando o imperador pelo pecado que a sua paixão por ser honrado faz cometer. Se ele se julgar ofendido com o que vou escrever, que volte a sua cólera contra mim. Consolar-me-ei com tudo o que me fizer sofrer, ainda que me venha tirar a vida, contanto que eu não veja perecer uma tão grande multidão de gente cujas ações são louváveis e justas. Assim, retornai todos a vossas casas e recomeçai o cultivo das terras, pois me encarrego de escrever a Roma e de vos ajudar com todas as minhas forças, tanto por mim mesmo quanto por meio de meus amigos. Deus não tardou a demonstrar o quanto aprovava o proceder desse sábio governador e a dar a toda aquela assembleia um testemunho visível de seu auxílio. Apenas Petrônio encerrou as suas palavras, exortando ainda os judeus a criar ânimo e a cultivar as terras. O ar, que estava sereno e sem a menor sombra de nuvem, transformou-se completamente, e caiu uma chuva abundante, contra todas as expectativas, ante uma seca tão forte como a que então se atravessava e que levava ao desespero os homens, até ali muitas vezes enganados pela aparência carregada de alguns dias nublados, mas que não lhes traziam água. Assim, os judeus ficaram convencidos de que os serviços que o seu governador lhes prometia prestar não seriam inúteis. O próprio Petrônio ficou impressionado com aquele prodígio, tanto que não pôde duvidar de que Deus cuidava daquele povo. Não deixou de escrever ao imperador e aconselhou-o a não lançar no desespero uma nação, tentando destruí-la, nem obrigá-la por uma luta sangrenta a abandonar a religião que professava. Havia também a considerar as grandes rendas de que se privaria e a maldição que esse ato atrairia sobre ele nos tempos futuros. A isso acrescentou que Deus havia manifestado por meio de sinais sensíveis o seu poder e o quanto aquele povo lhe era querido. 792. O rei Agripa,
que então estava em Roma e era cada vez mais estimado pelo imperador, deu-lhe um banquete, tão suntuoso que sobrepujou em magnificência, em cortesia e em toda a espécie de iguarias a todos os que antes se lhe ofereceram, sem mesmo se excetuarem os do próprio imperador. Tal era o seu esforço para se manter agradável àquele príncipe. Caio, admirado de tanta suntuosidade e comovido pelo fato de que Agripa, a fim de agradá-lo, não temia fazer uma despesa que ia além de suas posses, não quis se mostrar inferior em generosidade. Assim, no meio da alegria, quando o vinho começava a deixá-lo excitado, disse Agripa, que bebia a sua saúde: não é de hoje que reconheço a vossa afeição. Dela me destes provas, mesmo com perigo, vivendo ainda Tibério, e vejo que continuais a tudo fazer para manifestar a vossa boa vontade para comigo. Assim, como me seria vergonhoso deixar-me sobrepujar por vós, quero reparar tudo o que deixei de vos fazer até agora e acrescentar grande generosidade à minha liberalidade precedente, e que a vossa felicidade futura sobrepuje em muito a que agora desfrutais. Caio, assim falando, não duvidava de que Agripa lhe haveria de pedir grandes extensões de terra ou os tributos de algumas cidades. Agripa, no entanto, havia muito tempo estava preparado para pedir uma outra graça, tomando aquela ocasião para obtê-la, sem manifestar, todavia, que era um desígnio premeditado, e respondeu que, quando se havia unido a ele contra a vontade de Tibério, não o fizera com o fim de se aproveitar disso, mas somente pelo desejo de conquistar-lhe as boas graças. E os benefícios com que ele o honrara haviam sobrepujado as suas maiores expectativas. E acrescentou: pois, ainda que me pudesseis conceder outras graças, já me satisfizestes plenamente quanto ao que eu poderia desejar de vossa bondade. Caio, admirado de tão grande moderação, insistiu que ele pedisse o que desejava, se estivesse em seu poder concedê-lo. Então Agripa respondeu: Senhor, uma vez que a vossa extrema bondade para comigo faz com que me julgueis digno de vossos favores, far-vos-ei um pedido que não se refere ao acréscimo de meus bens, pois a vossa liberalidade me pôs em condições de não mais precisar disso. A graça que vos suplico granjeará para vós uma grande fama de piedade, conquistará o favor de Deus em todos os vossos desígnios e me será mais vantajosa que qualquer outra, dentre as tantas que já me concedestes. O meu pedido é que revogueis a ordem que destes a Petrônio de pôr a vossa estátua no templo, em Jerusalém. Agripa, após enunciar o seu pedido, não ignorava que arriscava nisso nada menos que a própria vida, pois estava se contrapondo a uma ordem do colérico imperador. Mas Caio, cujo espírito Agripa havia acalmado pelos serviços que lhe prestara, teve vergonha de recusar-lhe uma graça que ele próprio insistira em conceder diante de diversas testemunhas. Não poderia, daquele modo, faltar a palavra que empenhara. Ele admirou-se da generosidade de Agripa, que o fazia preferir a conservação das leis de seu país e do culto ao Deus que ele adorava ao progresso de seu reino e ao acréscimo de suas rendas. Assim, concedeu-lhe aquela graça e escreveu a Petrônio louvando por haver reunido as tropas com tanta solicitude a fim de executar o que ele lhe havia ordenado. E, caso já houvesse colocado a estátua no templo, que deixasse as coisas como estavam. Mas, se lá ela ainda não estava, que desse descanso às tropas e regressasse a Síria sem nada mais fazer, porque estava concedendo aquela dádiva aos judeus, a rogo de Agripa, a quem muito estimava para lhe negar alguma coisa. Era isso que o dizia a carta. Porém, vindo a saber que os judeus ameaçavam tomar as armas e considerando aquela ousadia uma atitude atrevida e intolerável contra sua autoridade, ficou muito encolerizado, pois não sabia moderar-se, fossem quais fossem os motivos, antes, vangloriava-se de se deixar levar pela paixão. Assim, escreveu a Petrônio imediatamente, nestes termos: uma vez que preferistes os presentes dos judeus às minhas ordens e não tendes receio de me desobedecer para agradá-los, é meu desejo que sejais vós mesmo o vosso juiz quanto ao castigo que mereceis, pois atraíste sobre vós a minha cólera, e que o vosso exemplo ensine ao século presente e aos futuros o respeito que é devido às ordens dos imperadores. A viagem de navegação daqueles que levavam a carta, que era mais uma sentença de morte que uma missiva,
foi muito demorada, e Petrônio, ao recebê-la, já havia sido informado da morte de Caio. Nisso Deus mostrou que não havia esquecido o perigo ao qual Petrônio se havia exposto, pela sua honra e para obsequiar o seu povo, e manifestou um sinal de sua vingança sobre esse ímpio imperador, que ousava igualar-se a ele. Tão generosa ação de Petrônio não somente lhe granjeou a estima de todas as províncias submetidas ao império, como até mesmo a de todos os romanos, particularmente dos senadores, ao quais esse mau imperador tinha prazer em perseguir. Direi a seu tempo a causa da conspiração que se tramou contra ele e a maneira como foi executada. Mas aqui devo acrescentar que Petrônio, após receber a primeira carta, que lhe foi entregue por último, não se cansava de admirar o proceder e a providência de Deus, que tão prontamente o havia recompensado por seu respeito ao templo e pelo auxílio que prestara aos judeus. Capítulo 12. Dois judeus, Azenel e Anileu, que eram irmãos, de simples cidadãos, tornam-se tão poderosos na Babilônia, que causam trabalho aos partos. Seus feitos. Sua morte. Os gregos e os sírios que moravam em Seleucia reúnem-se contra os judeus e estrangulam 50.000 deles. 793. Os judeus que habitavam a Mesopotâmia, particularmente os da Babilônia, padeceram naquele tempo males que jamais haviam sofrido em séculos precedentes. E, como pretendo tratar com muita exatidão esse assunto, sou obrigado a remontar à origem deles. Existe na província da Babilônia uma cidade de nome Nierda, cujo território é tão fértil que, embora seja muito povoada, produz o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Tem ela ainda a vantagem de não estar exposta aos ataques dos inimigos porque, além de suas grandes fortificações, é rodeada pelo Eufrates, a cuja margem está ainda situada outra cidade, de nome Nisibe. Como os judeus confiavam na força dessas duas praças, ali punham em depósito o dinheiro que consagravam a Deus, segundo o costume de nossos antepassados, e depois o mandavam a Jerusalém com uma grande escolta, para que não fosse roubado pelos partos, que então reinavam na Babilônia. Entre os judeus de Nierda, havia dois irmãos, Azenel e Anileu, cujo pai morrera, e a mãe os fez aprender o ofício de tecelão, que não é uma profissão vergonhosa para os homens. Mas um dia eles chegaram muito tarde ao trabalho e foram espancados pelo seu senhor. Não podendo suportar aquela afronta, apanharam todas as armas que puderam encontrar em casa e retiraram-se a um lugar onde o rio se divide em dois e é muito rico, não somente em pastagens, mas em toda a espécie de frutos, particularmente daqueles que se conservam durante o inverno. Alguns moços, que não tinham com que viver, juntaram-se a eles, e todos armaram-se o mais possível. Os dois irmãos ficaram sendo os seus comandantes, sem que nenhum deles se opusesse. Construíram depois um forte, de onde mandavam pedir aos habitantes dos países vizinhos uma contribuição, tanto em gado como quanto em outras coisas necessárias para a sua subsistência, com a promessa de defendê-los contra os que os quisessem atacar, se os atendessem, e com a ameaça de matar os seus rebanhos, caso não o fizessem. Assim, todos eram obrigados a fazer o que eles queriam, e o seu número aumentava sempre, a ponto de eles se tornarem temíveis em todo o país. A notícia desse fato chegou até Artabano, rei dos partos. O príncipe da Babilônia, para afogar o mal em sua origem, reuniu tropas o quanto pôde, tanto de partos como de babilônios, e marchou rapidamente contra eles, com a intenção de surpreendê-los. Começou por rodear o pântano e proibiu os homens de passar além, porque julgava que, sendo sábado o dia seguinte, os judeus não se defenderiam e deixar-se-iam aprisionar sem combater. Azineu, que de nada desconfiava, descansava com alguns de seus homens e tinha as armas perto de si. Então ele disse: meus companheiros, estou ouvindo um relincho, não de cavalos que pastam, mas daqueles que transportam soldados, porque ouço também o barulho dos arreios. Por isso, julgo que são inimigos que vêm para nos surpreender e não desejo enganar-me. Depois de lhes falar,
enviou alguns homens para descobrir o que estava acontecendo, e um deles veio dizer-lhe que aquela suposição era verdadeira. Os inimigos avançavam, em número elevadíssimo, e diziam que não lhe seria difícil derrotá-los se os atacassem no dia de descanso, quando as leis do país impediam aos judeus a defesa. Azineu, em vez de se admirar com essa comunicação, disse que era necessário não lhes permitir a vantagem, para impedir que o inimigo os atacasse e matasse sem encontrar resistência. Ao contrário, em tão premente perigo, deviam demonstrar a sua coragem e virtude, para pelo menos vender bem caro a própria vida. Dizendo essas palavras, tomou as armas, e o exemplo de sua coragem fez que todos os outros também as empunhassem com intrepidez. Eles então caíram sobre os inimigos, que agiam de modo descuidado, como se já estivessem com a vitória garantida, matando muitos deles, desbaratando-os e pondo-os em fuga. A notícia dessa derrota chegou ao rei dos partos, e ele concebeu tanta estima pela coragem dos dois irmãos que desejou conhecê-los. Mandou dizer-lhes, por meio de um de seus guardas em quem mais ele confiava, que, embora tivesse motivo de se ofender, pelas violências que haviam cometido contra o seu reino, estava mais admirado com a coragem deles e por isso prometia, em seu nome, não somente perdoá-los de boa fé, mas fazer com que sentissem os efeitos de sua liberalidade, desde que, dali por diante, eles empregassem a sua bravura apenas no seu serviço. Embora promessas tão vantajosas pudessem inspirar confiança em Leu, ele achou por bem não se apressar em partir, mas enviou Azineu, seu irmão, para encontrar-se com o rei, junto com presentes adequados ao seu poder. O príncipe recebeu-o muito bem e perguntou por que o irmão não viera com ele. Ao entender, pela resposta, que o temor o havia impedido de abandonar os pântanos, jurou pelos seus deuses que ambos podiam vir em segurança. E, para dar-lhes inteira prova disso, tocou-lhe a mão direita, entre os bárbaros. Essa é uma prova e o maior sinal de uma palavra inviolável. Despediu-o em seguida, para que fosse encontrar-se com o irmão, a fim de persuadi-lo a vir também. Nisso o príncipe agia com muita prudência, pois tinha um duplo objetivo, ganhar os dois irmãos e servir-se deles para dominar os grandes de seu país, que pareciam inclinados a se revoltar quando o viam ocupado em outros lugares. Além do mais, enquanto estivessem empenhados em reprimir a rebelião, os irmãos não teriam tempo de fortificar o lado da Babilônia, fosse pelo crescimento do partido de Azineu, fosse pelo desejo de fazer-lhe guerra. Azineu, após saber pelo irmão tudo o que se havia passado, não teve dificuldade em se decidir a ir com ele para encontrar-se com o rei. Foram recebidos amavelmente, e o príncipe, vendo que Azineu era franzino de aparência insignificante, dizia aos amigos que muito lhe admirava que em um corpo tão pequeno houvesse uma alma tão grande. Um dia, quando estavam à mesa, ele apresentou Azineu a Abdegazi, general de seu exército, e falou a este, em termos muito elogiosos, do valor demonstrado por aquele na guerra. Rogou-lhe então o bárbaro que o rei lhe permitisse matá-lo, para o castigar pelos muitos males que havia causado aos seus súditos. Artabano, surpreendido por essa proposta, respondeu que jamais permitiria que se causasse qualquer mal a um homem que havia confiado em sua palavra, a qual ele lhe dera com juramento, tocando a sua mão. O rei acrescentou, se quereis, todavia, agir como homem de coragem, não é necessário que eu viole o meu juramento para que vingueis os partos da vergonha que ele os fez passar. Devereis então atacá-lo em campo aberto, quando ele tiver regressado, sem que eu me meta nisso. Mas esse generoso príncipe mandou bem cedo chamar Azineu e disse-lhe, deveis regressar agora, para que a vossa permanência aqui não atraia sobre vós a ira de meus generais e eles não venham, sem o meu consentimento, atentar contra vossa vida. Recomendo-vos a província da Babilônia. Defendei-a com a vossa solicitude, evitando-lhe os saques e os males que lhe possam advir. É uma gratidão que me deveis pela fidelidade com que eu inviolavelmente vos guardei, sem escutar os que conspiravam contra vossa ruína, permanecendo firme na resolução de vos proteger. Artabano, depois dessas palavras, despediu-o com presentes. Imediatamente após o seu regresso, Azineu construiu novos fortes,
reforçou os que já havia construído e tornou-se temível em pouco tempo. Nenhum outro antes dele, vindo de berço tão humilde, conquistou tão elevado grau de poder. Ele não era somente reverenciado pelos babilônios. Também os partos enviados como governadores às províncias prestavam-lhe a mesma honra, e todas as questões na Mesopotâmia estavam submissas ao seu conselho. Os dois irmãos passaram 15 anos nessa grande prosperidade, que só veio a diminuir quando eles, vencidos pela voluptuosidade, abandonaram as leis de seus antepassados. Tudo começou quando um general dos partos foi enviado como governador àquelas províncias. Ele tinha uma mulher que, além de possuir várias e excelentes qualidades, era de extraordinária beleza, admirada por todos. Anileu, quer porque a tenha visto, quer porque apenas ouvira falar dela, ficou perdidamente enamorado. E, como não podia dominar a sua paixão nem obter o que desejava por outros meios, declarou guerra ao seu marido e matou-o num combate. A mulher então ficou em seu poder, e depois ele a desposou. A partir daí sobrevieram todas as desgraças que afligiram a ele e ao irmão, pois aquela senhora levou consigo os ídolos de seus falsos deuses, aos quais adorava secretamente enquanto ainda era cativa. Depois que Anileu a desposou, porém, já não os ocultava tanto. Então os principais amigos dele fizeram-lhe ver que nada era mais contrário às suas leis que desposar uma estrangeira dada a observância dos sacrifícios e superstições de seu país de origem. Alertaram-no também a não se deixar levar pelas paixões, para que não viesse a perder aquela grande prosperidade de que era devedor ao auxílio de Deus. Tais considerações, todavia, em vez de impressioná-lo, deixaram-o enfurecido, tanto o que, incapaz de tolerar tão louvável liberdade, matou os principais dentre os que lhes falavam com tanta sabedoria. Estes, ao morrer, pediram a Deus que vingasse a sua morte e ultraje feito às suas santas leis e permitisse que Azineu e Anileu fossem tratados pelos seus inimigos da mesma forma como eles estavam sendo tratados. Rogaram também que castigasse aqueles outros que não se moviam para socorrê-los, pois, embora aquelas pessoas condenassem em seu coração a atitude dos dois irmãos, a recordação de sua antiga virtude e a lembrança de que deviam a eles a felicidade que desfrutavam prevaleciam em seu espírito. Essas pessoas, no entanto, quando viram que aquela estrangeira não se constrangia mais em adorar publicamente os deuses dos partos, julgaram que não deviam mais tolerar que Anileu calcasse daquele modo aos pés a religião de seus pais. Vários deles então foram procurar Azineu para queixar-se de seu irmão. Disseram-lhe que, se de início ele não havia percebido a sua falta, agora já era tempo de reconhecê-la e arrepender-se dela, antes que o castigo por tão grande crime caísse sobre todos eles, que nenhum deles aprovava aquele casamento, que todos tinham horror às adorações ímpias, e que aquela mulher prestava culto a falsas divindades, com desprezo à honra que era devida somente a Deus. Azineu não ignorava que o pecado de seu irmão poderia causar muitos males. No entanto, vendo que ele não era senhor de sua paixão por aquela mulher, o afeto que tinha por ele fazia-o sofrer o que não podia absolutamente condenar. Por fim, achando-se acabrunhado e oprimido pelas contínuas queixas que lhe faziam e que aumentavam sempre, resolveu falar-lhe. Censurou-o pelas faltas que havia cometido e ordenou-lhe que se corrigisse, mas inutilmente. A mulher, percebendo que era a causa daquele tumulto e temendo que o amor de Anileu por ela sofresse algum retrocesso, colocou veneno na comida de Azineu. Não teve medo de ser castigada, pois teria por juiz apenas o marido, que era arrebatado de amor por ela. Assim, Anileu acumulou sozinho toda a autoridade e entrou com todas as suas forças nas terras de Mitridates, que era uma das principais autoridades entre os partos e genro do rei Artabano. Saqueou o seu território, tomando um grande número de despojos, tanto em dinheiro quanto em escravos, animais e outras coisas de valor. Mitridates,
que então não estava afastado dali. Ao ser informado de que Anileu tomara suas vilas sem motivo, ficou enfurecido com aquela injúria e reuniu o maior número possível de soldados, em particular uma numerosa cavalaria, e pôs-se imediatamente em campo para o combate. Mas, em vez de continuar a marcha, deteve-se numa aldeia a fim de esperar o dia seguinte para atacar, porque era sábado e por conseguinte dia de descanso para os judeus. Um sírio, que morava num lugar próximo, avisou Anileu e disse-lhe também que Mitridates ofereceria naquela mesma noite um grande banquete. Sem perder tempo, ele serviu a refeição aos seus homens e caminhou durante toda a noite para surpreender os inimigos. Chegou ao acampamento perto da quarta vigília e encontrou-os adormecidos, matando vários deles e pondo em fuga os demais. Prendeu Mitridates e obrigou-o a montar nu sobre um burro, o que entre os partos é a maior das ignomínias. Depois de levá-lo dessa maneira até a floresta mais próxima, os amigos aconselharam-no a matá-lo, mas ele foi de opinião contrária, dizendo não ser necessária tanta crueldade para com um dos maiorais dos partos, que tinha a honra de ser genro do rei. Além do mais, poupando-lhe a vida, poderia fazê-lo esquecer aquela injúria. Se o mandasse matar, porém, o rei iria se vingar matando os judeus que moravam na Babilônia, cuja conservação lhe era muito cara, pois era o seu povo. E, sendo os acontecimentos da guerra tão incertos, seria entre os partos que eles procurariam refúgio, caso lhes acontecesse alguma desgraça. Todos aprovaram essa proposta, e assim ele mandou Mitridates embora. A esposa de Mitridates, porém, fez-lhe 1000 censuras porque, sendo genro do rei, ele devia envergonhar-se de dever a vida a um povo do qual recebera tantas injúrias. Disse-lhe ela: retomai agora os sentimentos de vossa antiga virtude ou, em nome dos deuses, que são os conservadores da dignidade dos reis, não mais ficarei em vossa companhia. As críticas que a esposa lhe movia continuamente, o conhecimento que ele tinha da extraordinária insolência da princesa, que bem poderia levá-la a divorciar-se dele, e a consideração de que, tendo nascido parto, ele seria indigno de viver se fraquejasse diante dos judeus, fizeram-no reunir, embora contra a vontade, o maior número possível de tropas para guerreá-los. Anileu soube disso e julgou que seria vergonhoso ficar detido em seus pantanais, em vez de ir ao encontro do inimigo. Tinha esperanças de que a sorte lhe fosse tão propícia quanto das outras vezes e acreditava que a sua coragem influenciaria os seus soldados, como sempre acontecia. Assim, pôs-se em campo para a peleja. Além das tropas ordinárias, várias outras reuniram-se a ele, na esperança de que os inimigos fugissem deles tão logo percebessem o seu grande número, permitindo que eles, sem perigo, tomassem os seus ricos despojos. Mas, após terem feito 90 estádios de caminho no calor do dia, por uma região em que não havia água, Mitridates, cujas tropas estavam descansadas e em ordem, surgiu de repente e caiu sobre eles, que de tão abatidos pelo cansaço e pela sede, mal podiam sustentar as armas. Por isso tomaram vergonhosamente o caminho da fuga, depois que muitos perderam a vida. Anileu e vários outros esconderam-se num bosque, e Mitridates teve a alegria de conseguir tão facilmente uma vitória completa. Depois que Anileu se viu reduzido a esse estado, reuniram-se a ele todos aqueles que nada tinham a perder e que preferiam a liberdade de fazer mal à própria vida. E as suas tropas aumentaram de tal modo que igualaram em número as anteriores, não em força, porque os velhos soldados haviam morrido, enquanto o novo grupo não tinha experiência na guerra. Ainda assim, eles investiam contra alguns castelos e devastavam toda a região ao redor. Os babilônios, vendo-se tratados daquela maneira, solicitaram aos judeus de Nierda que lhes entregassem Anileu. Estes, porém, responderam que isso não estava em seu poder, e os babilônios insistiram em que pelo menos tratassem com ele algumas condições de paz. Os judeus o prometeram e enviaram imediatamente a ele alguns deputados, acompanhados por representantes dos babilônios. Estes,
Após observar o lugar para onde Anileu se retirava, mataram-no durante a noite, bem como aos que estavam com ele. Nisso não correram risco algum, porque aqueles homens estavam todos embriagados. 794 Como a diversidade de costumes e de leis é uma fonte de inimizade, os babilônios viviam em divergências contínuas com os judeus. Enquanto Anileu vivia, porém, o temor de um chefe tão temível e que comandava tantos homens impedia que eles manifestassem toda a sua cólera contra a nossa nação. Depois da morte de Anileu, todavia, esse temor cessou, e os babilônios causaram tantos males aos judeus que estes foram obrigados a ir para Seleucia, capital do país, construída por Seleuco Nicanor, onde havia também uma grande quantidade de macedônios, gregos e sírios. Ali viveram tranquilos durante 5 anos, mas no ano seguinte uma horrível peste assolou a Babilônia, e os seus habitantes fugiram também para Seleucia, o que foi causa de uma grande desgraça para os judeus, pelo motivo que passo a expor. Os gregos e os sírios eram adversários, mas o partido dos sírios era mais fraco. Porém os judeus, que eram homens valentes e desprezavam o perigo, uniram-se aos sírios, e assim os tornaram mais fortes. Os gregos, não vendo outro meio de quebrar essa união e de elevar o seu partido senão pela reconciliação com os sírios, negociaram com eles pela mediação de amigos, e todos tomaram a resolução de se unir para exterminar os judeus. Assim, atacaram-nos quando eles de nada suspeitavam e mataram mais de 50.000, sem que um só tivesse podido escapar àquela cruel mortandade, a não ser os que foram salvos por amigos. Esse pequeno número retirou-se para Ctesifon, cidade grega próxima de Seleucia, onde o rei passa ordinariamente o inverno e onde está guardada a maior parte de suas riquezas. Mas os judeus não estavam tão convictos de que o respeito dos seleucianos pelo rei fosse suficiente para protegê-los. A conspiração dos babilônios, seleucianos e sírios contra os judeus que moravam naquelas províncias continuava, e os judeus foram obrigados a se retirar para Nierda e Nisibe, onde esperavam encontrar segurança, por causa da força de suas praças e do valor de seus habitantes.